Fala pessoal, bem-vindo a mais um NBcast. Nesse a gente vai falar dos episódios 11º, 12º e 13º do The Grand Tour. Meu nome é William e eu estou pegando o bode do Grand Tour. Fala galera, boa noite, meu nome é Henrique. E daqui a pouco o Jeremy vai começar a dar torto, né? Que aquele monte de pulseira num pulso só, o bichinho vai ficar penso. Fala pessoal, meu nome é Matheus. E vocês podem tomar as nossas habilitações, mas vocês não podem tomar a nossa liberdade! Não entendi. Também não entendi. Vocês nunca assistiram aquele filme com o Mel Gibson, que eles fazem uma referência? Não. Que filme? Como não? Cadê? Coração Valente, é esse, não é? Tem o filme do Coração Valente, sim, mas eu não lembrava da frase dele. Pegar alguns comentários que foram feitos no NBcast número 27, que a gente fala do episódio 7, 8, 9 e 10. Tava só eu e o William nessa gravação. O primeiro comentário do Renan Osti. Ele pergunta quando começa a segunda temporada do Grand Tour, para já deixar o pessoal programado aqui também. O Jeremy falou no final do ano. Eu acredito que assim, como é temporadas, eu acredito que setembro, outubro. Carlos Henderson, a hashtag Singer no NB. Ai, que bosta. Tá que pariu. Aliás, eu tava falando com os caras aqui que tem um grupo que eu participo no Facebook que é de entusiasta de relógio. Outro dia me apareceu uma porra de um Singer naquele grupo. Aonde eu vou, essa merda me persegue. Bom, comentário aqui do Thiago com Y. Nunca tinha visto o Thiago com Y. Aguardando o novo vídeo sobre o Singler. Não sei por que tanto ódio. A proposta do Singer é muito bacana. Muito mais refinado que o Akira Nakai e sua Serra Doida. Isso aí eu concordo. É que na verdade virou um tipo de cultura, né? Os RWB. Eu sei que o William odeia isso, né? Inclusive tem uma 996 Turbo que estão fazendo alguma coisa parecida com o que o Nakai faz. Estão fazendo aqui em São Paulo. Estamos aguardando para ver como o carro vai ficar. Eu já gostei muito dos RWB porque eles vêm numa pegada de competição no Japão, né? Tem alguns campeonatos com Porsches antigos e ele vai meio que inspirado no 993 GT2 lá antigo, né? O 911 GT, mas não tem nada a ver com a proposta da Singer, né? Bom, os dois carros, as duas empresas destroem os 911 bons, então não sou muito fã. Aliás, isso é uma opinião minha, mas assim, eu sei que... Cara, eu não sou porcheiro, mas gosto muito dos Porsches, mas eu vejo assim, guerras bravas entre porcheiros, o pessoal xingando muito, o pessoal, qualquer corte que faz em... tirando a originalidade. Por exemplo, Matheus, você estava contando a história, foi o Akira Nakai que pegou o 930 Turbo com 30 mil milhas? Foi você que me contou a história? Foi um negócio assim, saiu recentemente uma matéria, acho que foi no Speed Hunters, eu não cheguei a ler a matéria, vi só a chamada deles no Instagram. Um cara, tipo, peneirou pra achar um 930 Turbo em excelente estado pra justamente, que nem o Thiago falou, o Nakai passar aquela serra doida dele lá, que ele senta na poltrona de couro lá, acende um cigarrinho e toma uma Stella e vai pensando o que ele vai fazer no carro, né? Eu iria atrás de uma unidade mais judiada. Assim, pelo menos nas fotos que eu vi do carro, tá coisa assim de impecável mesmo, coisa de leilão. Eu queria ler a matéria, bem lembrado, vou procurar depois. Mas é isso, né? Os caras podiam pegar aqueles 911 e 996, aqueles primeiros que davam problema, motor 3.4, né, pra fazer isso. Então, ele faz em cima do 930, do 964 e do 993, né? Aí é complicado, porque é assim, na verdade a proposta tem dois tipos de compradores. Tem o cara que compra o carro para ter aquela modificação visual, para comportar justamente os pneus maiores que ele vai precisar por causa da preparação que ele faz de motor. Então tem alguns RWB que são muito bem preparados, coisas assim chique mesmo para você usar em track day e virar um tempo bom, que na verdade é essa a proposta original dos RWB, né, do campeonato que tinha no Japão. E os outros, tipo assim, o cara monta aquele puta carro largo, uma coisa assim que você fala, puta, deve ter 500, 600, 700 cavalos um carro desse, que nada, tem um motor de carreirinha aspirado lá só pra ser um show car mesmo, entendeu? Que é pro cara botar uma baita numa roda, uma pintura personalizada, essas coisas assim. Tem esses dois tipos de compradores do RWB. E tem uma coisa que ele fala também. O que eu li de entrevistas dele, você conversa com ele antes dele fazer o seu carro e você não sabe, às vezes, nem que cor que o seu carro vai ser no fim do projeto, entendeu? Qual você deixa a chance?
Qual a chance de eu aceitar isso? Na mão dele. Você entrega o seu carro como se fosse uma tela em branco e ele é considerado um artista, assim, entendeu? Você tá louco. Mas, seguindo aqui, comentário do Bruno Matheus, ele pergunta, pessoal, e o vídeo sobre games? Então, a gente precisava gravar. É porque é o seguinte, eu queria muito que o Lalo participasse, porque ele tem muito conhecimento de jogo. Eu joguei muito, conheço muita coisa da antiga, assim, de carro, que eu jogava desde pequeno. Mas assim, eu precisava de mais alguém junto pra me acompanhar, porque assim, eu lembro de coisas que vai ficar só eu falando. Eu precisava de alguém que debatesse comigo, né? William, eu tenho a mente velha. Eu precisava de alguém que, tipo, tem os seus 30 e 35 anos pra me acompanhar, porque tem muita coisa foda que a gente acompanhou desde o primeiro Need for Speed, que era fotorrealístico, né? Até o Cyclomania, que era de moto também, fotorrealístico também. São jogos que revolucionaram, então assim, vamos esperar aí, vamos ver se... Aliás, fica o convite novamente aí, de fazer aquela pauta com o Brian também, né? Dos carros raros. Só enrolou, esse a gente tem que fazer. A gente deixou o assunto esfriar um pouquinho, mas eu acho que seria um dos melhores podcasts que a gente poderia gravar, seria a respeito disso. Aliás, fica o convite aí, quem tiver mais de 30 anos aí, quiser participar sobre esse negócio de jogos, principalmente de carros, de moto. Moto também vale a pena, que eu jogava muito moto assim e acaba tendo no assunto, porque tem algumas tecnologias nos jogos de moto que são revolucionárias também. Quem quiser, manda uma mensagem aí, deixa comentado que a gente marca aí, a gente pode gravar junto, que eu acho que vai ser legal pra caramba discutir sobre, né? Comentário do Vinícius Batalha. Vocês vão ficar bravos comigo, mas são os comentários, não sou eu que tô falando. Ele fala: eu sou fã de Singer, só falta a grana. Puta que pariu. Não, pera aí, eu vou parafrasear nosso amigo Gustavo, ele não tá aqui. Próximos comentários sobre Singer serão excluídos do YouTube. Obrigado. Tá, mas tudo bem. Aqui ele comenta porque eu tinha falado que o 964 já tinha dado o tempo de importação de 30 anos, mas ele me corrigiu. Realmente o 964 é a mesma idade do Skyline GTR R32, que eu sou fã também. É 89, né? De 89 pra frente, ainda não deu os 30 anos. Ele fala, vontade de ter um Singer é o que não falta, mas o preço de $500 mil daria mais ou menos uns 3 milhões no Brasil. Torna impossível. Aí ele fala uma coisa que a gente vivenciou, eu e você, William. Que ele fala que um colecionador chamado Sérgio fez uma réplica por aqui. Você lembra desse carro? É um azul, não é? Isso. Aí ele fala, menos caro com Lightspeed Classic, quase um Singer e $200 mil. Mais possível alguém no Brasil importar após 2019. Eu torço pra isso, mas eu confesso que se eu tivesse a grana pra... Bom, talvez eu traria um Singer, porque tem bastante gente que eu converso, eu gostaria de ver o carro aqui. A comunidade de Porscheiro, pelo menos em São Paulo aqui, e de Curitiba também, eu vejo que o pessoal é bem fanático. Acho que seria muito legal a gente ter um carro desse aqui. Eu sei que o William e o Henrique, eles entram meio que num personagem pra falar desse carro, mas Não é personagem, eu não faço questão mesmo. Caraca, meu. Bom, tudo bem. Ele fala uma coisa aqui, achar aqui um 964 é mais difícil, deve ficar mais fácil trazendo de lá. É bem difícil a gente ver realmente os 964 Tinha aqui, né? preto há 2 semanas na Stuttgart, acho que é da frota da Stuttgart mesmo. Então, é um Turbo 3, aquele é um Turbo 3.6, é raríssimo aquilo exatamente. Lá fora, mesmo aqui, então é uma música... Parece que são 4 aqui, Matheus, alguém me falou lá acho que é do Porsche Clube, parece que são 4 no Brasil daqueles. Cara, nossa, pessoalmente esse foi o único que eu vi, eu não lembro nem de ter visto foto. Talvez de um vermelho, eu não sei se eu tô confundindo. Tem um vermelho também, verdade, tem um vermelho. Não, desses 4 tem um vermelho, entendeu? Mas assim, ao vivo mesmo, eu só vi esse aí, mas bem de relance. 2 vezes, uma vez na rua e uma vez realmente na concessionária lá, mas é um carro que eu queria ver de perto. Bom, o comentário do Felipe Veríssimo, vocês vão lembrar dele na semana passada, que ele fez um comentário bacana de preço do Giulia Quadrifoglio. Até sim. Inclusive a foto dele aqui tá com o símbolo da Alfa Romeo. Tem o da Alfa Romeo, o outro não era Aston Martin da semana passada? Era Rafael alguma coisa, né, o cara da Aston, né, mas vou ler o comentário dele aqui. Ele fala, Matheus e Will, obrigado por ler esse comentário e passar ao público essa história do Giulia por quase R$1 milhão. É coisa de doido saído da tamarineira. Aí ele fala que é um termo usado aqui em Pernambuco quando uma pessoa acredita, crê ou faz certos tipos de coisa, é a tamarineira. Nada mais é um hospital psiquiátrico localizado no bairro da Tamarineira, aqui mesmo no Recife. Aí ele comenta também, e não acho que os temores que existiam nos 155, 166, 156, etc. estejam no Giulia.
Até porque eu mesmo comecei a minha paixão por Alfas vendo simplesmente um templo em forma de Alfa Romeo, a 155. 155. Dar pau nos Calibras e Mercedes em 1993 no DTM. Só vi essas corridas em vídeo mesmo, pois tenho 21 anos e não vivi essa boa parte da era de ouro do automobilismo. E vendo também o Edgar Melo Filho, também em vídeos narrando e comentando o DTM na extinta TV Manchete, olha só. Mas também eu gosto muito desses carros como NSX, Ford GT, Supra, etc. E também sou seguidor dos termos Resto de Rico e Riding Luxury, idealizados pelo Cadu no APC. Bom, não sei se é muito bem idealizado pelo Cadu, né? E ele fala, mas entre a 540 Protection e a 156... O Cadu que fala essas merda. É o carimbo, né? Não, ele fala essa porra de Riding Luxury. Uma vez ele tava mostrando uma foto do Mavic 40 que ele viu lá fora. Ele falou, olha o volante em Alcântara, que Riding Luxury. Eu falo, mano, a porta desse carro abre na cordinha. Onde que isso é um Riding Luxury? É um banco concha que não tem ajuste, não tem nada. Mas eu lembro, umas viajadas. Eu zoei com ele também, foi no salão privê, que ele tava dentro... acho que era um Noble. Aí o carro tinha Alcântara, não sei o que é Riding Luxury. Eu falei, Cadu, você é idiota. O carro é tão pau quanto a F40, como você fala Riding Luxury? Você tá louco, cara? O carro assim não tem nem ABS, o negócio chama de tá louco, olha o que você tá falando. É o Cadu dos seus delírios, né? Mas eu ainda com o Felipe aqui, ele fala, mas entre a 540 Protection a 156 ou a S500 Longa 92 ou 145 Quadrifoglio, vou sempre preferir a Alfa Romeo de Milano, mesmo com os riscos que eles, no caso dos Alfas de 1990, oferecem. Cara, olha, eu não sei, viu? 540 E39 Touring ou uma 156 V6 Sportwagon? É pra mim essa pergunta? 540. Eu iria pra na vocês. Pra vocês. Piruinha ainda mesmo? Podem responder. Na piruinha da BMW ainda, V8, tração traseira? Olha, cara, eu não sei responder essa. Carro pro resto da vida, 540 piruinha, meu. Eu amo a geração E39, mas acho que a 156 é um dos carros mais bonitos da década de 90, cara. Bom, beleza. Comentário do Gabriel Lopes, ele fala que na opinião dele os problemas do NSX serão resolvidos no NSX Type R. Bom, não sabemos ainda se vai ter, né? Lançaram a versão de competição do carro, inclusive ele chegou acho que em quinto, o NSX GT3, né? Chegou em quinto agora em Sebring ou Daytona, tô me confundindo aqui, mas teve um desempenho bacana, mas não tem nada de versão ainda semipista, Type R confirmada, né? Aí de novo o Gabriel Mesquita comentando para você, Will, ele fala: Will, voltando ao assunto sobre o aquecimento global, concordo plenamente com você. O carro não é e nunca será o maior causador do aquecimento global. É o que o mundo precisa de um alvo para esconder o resto. Os gases aceleram o processo natural do aquecimento. Mas o que acelera mesmo é a quantidade de termoelétricas no mundo, rios sumindo, como radiador com pouca água, áreas urbanas sem o mínimo de árvores. Ele fala que todas as avenidas deveriam ter uma faixa entre elas com árvores. Devia ter lei para toda casa, apartamento, ter uma árvore a cada 5 habitantes. E o principal é a má educação incrível do ser humano. Sobretudo países que não investem em educação. Ele fala, cof, cof, Brasil, cof, cof. Por mim, pode ter regra em emissão, mas não em litragem de motores. Inclusive, vocês ficaram sabendo de não foi nem um cachorro quente, foi uma ceia de Natal que vocês ficaram sabendo na Stuttgart, mas eu não sei se fica para esse episódio, né? Resumindo, a aceleração do aquecimento ocorre por uma série de fatores. Os carros são os contribuintes mínimos a isso. Um abraço a todos. Então, respondendo algumas coisas do Gabriel aí, coincidentemente ele tá falando isso daí. Cara, bom, quem acompanha meu Instagram tem visto que eu tô assistindo uns Top Gears antigos. Na primeira temporada já falava-se sobre o tal do global warming, né, o aquecimento global. E ele, cara, o Jeremy ele mostra, que eu passei por isso, eu devia ter colocado, eu passei assim, tipo, que agora ele tava falando do aquecimento global, eu lembrei. Ele mostra um gráfico em forma de pizza, assim, que ele mostra a porcentagem. Ele fala que o causador de aquecimento em cima referente aos carros não é nem 5% no mundo. Ele fala de usinas, ele fala muito negócio de pneus também, mas o principal é usinas. Então, assim, concordo tudo que o Gabriel falou aí sobre o negócio de árvore. Cara, é assim, eu tive no Rio de Janeiro há 2 anos e, cara, a cidade já é muito quente, viu, mas tá muito pior. E eu fiquei sabendo que tem um desmatamento
muito forte em volta do Rio de Janeiro, né? Então, cara, foda que exatamente isso, o pessoal desmata bastante, aumenta muito a temperatura, aliás, é só reparar, isso, a gente vê isso na própria avenida, principalmente quando eu tô lá, dia de muito sol, muito quente, quando tá sem nuvem, assim, quando o dia é muito quente. Cara, você passa embaixo de uma árvore e a temperatura é muito mais agradável. Então, realmente tá precisando plantar mais. Só que o pessoal não tem muita consciência disso, principalmente em volta do Rio de Janeiro. Cara, o Rio de Janeiro tá muito quente, cara. Tá um negócio suportável, assim. Concordo com tudo que ele falou. Comentário do Rodrigo Luiz, que ele cita os 7 minutos e 53 do podcast, né? Ele fala que o Dakar nunca chegou perto da América Central, que eu fiz um comentário a respeito do episódio dos Fusquinhas na areia lá. Eu lembrei um pouco do que eu assisti de Dakar. Rodrigo, deveria ter procurado aqui. Eu acho que eu confundi o Dakar no México, né, quando eu falei América Central, com o WRC. Se eu não me engano, o WRC passou pelo México. O Ken Block acho que teve um acidente muito forte no México um bom tempo atrás, quando ele andava de festa pela Ford. Mas o Dakar atualmente ele é aqui na América do Sul, aqui mais perto da gente, não chegou a passar pelo Brasil. Pelo menos nessa edição agora que teve 2017, mas está aqui do nosso lado aqui. De novo, Gabriel Mesquita aqui. William, tenho muito mais que 120 GB liberados na minha nuvem. Moro no Nordeste e seria ótimo se você pudesse fazer o upload dos vídeos. Que você falou de fazer subir os vídeos do Top Gear antigo, né? Ah, então não vai rolar, velho. Primeiro assim que eu não tenho internet pra isso. E outra coisa, demora muito tempo. Sinceramente, se quem estiver ouvindo aí, estiver na região da avenida, deixa o HD externo um dia que eu devolvo no outro com os vídeos. Cara, fazer upload na verdade eu até contei aqui. Dá algo próximo de 180. Cara, desculpa, não vou fazer upload de 180 GB. Se quiser alguém, deixa HD pessoalmente comigo, HD externo com... Vou chutar mais alto, vai, tipo 250, que às vezes eu coloco algumas coisas do Grand Tour, tô juntando tudo no HD, os negócios do Grand Tour. Leva na avenida o HD livre com pelo menos 200 GB, entendeu? Eu gravo e devolvo no dia seguinte. Assim, fazer upload, cara, eu não tenho nem internet pra isso, eu não tenho nem tempo pra isso, entendeu? Então, assim, desculpa, pega comigo pessoalmente, deixa um HD que aí eu copio com o maior prazer. Um último aqui, que é do Bruno Giomadi, ele fala de novo, e os vídeos sobre os games de corrida? Bom, a gente já... Vamos tentar gravar essa pauta mesmo aí, pode deixar. Bom, então, igual já foi falado, vamos falar dos últimos 3 episódios dessa primeira temporada do Grand Tour, episódio 11, 12 e 13, tá? Pra fechar o ciclo da temporada. Vamos começar então com o episódio 11, foi o mais fraquinho dos 3, né? O Matheus estava até comentando no começo, antes da gente começar a gravar. O episódio começa com o teste do Fiat 124 Spider, a versão Abarth. A gente já falou dele nos episódios do Top Gear, né? Que o Matt LeBlanc vai testar o carro. E achei muito curioso a diferença da opinião dele com a opinião do Hammond agora nesse episódio. O Hammond adorou o carro. Fala que o carro tem toda a nostalgia de um esportivo italiano, que o carro é muito legal de dirigir. E eles também comparam com o Mazda MX-5, natural, né? Os dois são feitos na mesma fábrica, compartilham vários componentes. E ele exalta o quanto o Fiat é melhor do que o Mazda. Sinceramente falando, eu acho que não sei se eu cheguei a expressar essa opinião lá no episódio do Top Gear, mas eu acho o Mazda infinitamente mais bonito que o Fiat. Aquele capô preto, pelo amor de Deus, né? Não precisa daquilo no carro, puta que pariu. E não sei, eu não teria esse carro. Não, sei lá, não consigo gostar dessa bosta. Então, algumas coisas aí. Assim, eles comparam, mas assim, você não pode fazer essa comparação, que eles estão comparando um Abarth com um Mazda. É a mesma coisa que você comparar com uma Série 3 com uma AMG. Não, você não compara isso. Abarth é a divisão de performance. Então, se você for comparar um Fiat, você compara com Mazda, não um Abarth com Mazda, né? Então, assim, já começa a comparação num programa meio errada, né? É interessante isso que o Henrique falou, porque a opinião totalmente oposta do Matthew LeBlanc, né? Até eu tava esperando pra gente gravar pra falar sobre isso, porque um elogia, o outro critica, né?
Nesse ponto eu tô mais com o Matthew LeBlanc, é uma das coisas que eu tô pegando um pouco birra. Aliás, o Top Gear tá, não sei, cara, tô com a impressão, tô pegando um pouco de bola porque assim, parece que os caras estão desaprendendo a fazer programa. Principalmente eu que eu tô acompanhando esses Top Gears antigos. O Richard era muito mais ligeiro, muito mais esperto, sabe? Ele fazia colocações muito mais, como é que se fala? Mais corretas, mais, puta, mais verdadeira. Hoje eu acho, tipo, cara... Pertinentes. Tipo, sério que você tá comparando com o Abarth com o Mazda, cara? Você não pode comparar, você tem que comparar com o Fiat. Porque o Abarth é uma versão melhorada. Se existir, que eu acho que não vai ter, mas se existir uma versão de performance da Mazda em cima do MX-5, aí sim você compara com um 2.4 Spider, né? Não tem algumas coisas aqui pra comentar. No Salão do Automóvel a gente viu o Fiat 124, não se esqueça, mas foi o Fiat, não foi o Abarth, então se quiser comparar tem que ser com esse carro, né? Aliás, na minha opinião foi a única coisa que presta ali no stand da Fiat, que a Fiat pegou um stand gigantesco, vocês lembram? Gigantesco. Cara, ridículo! Ele podia ter trazido a Dublô nova, podia ter trazido, trouxe o do 2.4, podia ter trazido o Abarth também, podia ter recheado com mais coisas. Ou então, pra que pegou aquele tamanho? Nossa, cara, tosco. Tantas possibilidades pra nada. Então, eu também achei. Bom, como o Henrique falou, ambos são montados no Japão. Lembra-se que, como eu falei, o Abarth é uma versão mexida. Vai andar muito mais que qualquer MX-5, né? O Richard fala que o ronco do MX... tem um ronco melhor que o MX-5, mas é que eu falei. O tempo todo ele compara, cara, é ridículo. É que nem se comparar... Falar que uma C63 tem um ronco mais bonito que uma 328. Eu falei, cara, sério? Sabe? É ridículo, não dá pra você comparar. Ele fala que o Abarth tem um módulo lá de escape que chama Record Monza Exhaust System, que imita o barulho de motor grande. Ele fala que o MX-5 não tem LSD, eu realmente não lembrava disso, mas o Abarth tem, até eu falei, ok. Então assim, o episódio em si, tem mais algumas coisas que eu não tenho, mas o episódio em si ele tá sempre comparando. Sabe quando você fala, meu, que idiota, sério que ele tá nisso? Então assim, eu acho que não pode comparar as duas versões, né? O Richard faz um comentário tipo capô preto. Eu acho horrível. O Henrique também falou, nossa, eu acho mau gosto. Tipo, o que aconteceu? Acabou a tinta? Ou então você pensa, pô, capô de fibra de carbono, né? Até coisas toleráveis. Né? Você fala, pô, mas não é um capô preto, aliás. A gente até brincou por muito tempo aqui no Brasil que cara que tem capô preto é a versão pobre, né? Que o cara não tem dinheiro pra comprar em fibra de carbono e ele quer uma coisa escura pra ver de longe. Mas nesse caso, realmente o capô é preto, né? Ele até fala, only cool cars have black bonnet, né? A bunda... original? Tem alguma? Vai na ABC. Mas aquilo lá não é preto fosco, né? Não, é fibra de carbono, mas que mais que tem capô preto? Capô preto? O Rose que tá lá que você gravou na avenida. Rose preto? Mas o Rose não é só um capô. Ali é bicolor, é capô, teto, então. É saia e blusa, é outra coisa. É bicolor, é outra coisa, né? E não, ali é capô preto fosco. Olha, eu vou dar uma olhada depois, ou se alguém quiser fazer um comentário aí. Dá pra pedir outra configuração do 124 sem ser capô fosco, porque dá a impressão que dá pra você só pinta em volta do fosco. Fosco vai sempre ter, entendeu? Dá uma impressão, como padrão, claro, né? Entendeu? Deixa eu procurar aqui, tentar configurar um no site da Inglaterra. Vai falando. Tá. Se for isso, pelo amor de Deus, né? Então, pois é. O Richard adorou e prefere em cima do MX-5. Depois eu falei, porra, assim, o tempo todo eu falei, nossa, meu Deus. Não gosto do 124, do Fiat, do Abarth, acho os dois horríveis. No estúdio, lá na tenda, né, na verdade, o Jeremy falou que dirigiu um 124 normal e nem é de perto melhor que o MX-5. Cara, eu concordo porque o 124, ele aliás, os dois usam o mesmo chassi, só que o 124 é muito pesado. Então, assim, precisa de uma versão preparada para acompanhar o MX-5 e ser melhor, né? Foi o mais lento do Lapboard, fez 1:33.7, quase um segundo mais lento que um Fiesta ST200. Isso é extremamente decepcionante, que é um carro de performance ser mais lento que um Fiesta ST200, apesar que o ST200 é muito bom carro. Eu prefiro o Fiesta ST do que o Fiat 124. Então, mas acontece que pelo preço, isso que eu tava esperando chegar na minha vez. Você viu o preço do carro? Eu tô configurando um agora, beleza, 30 mil libras, mas o Richard fala 35 mil libras. Tá, beleza, que seja 30 ou 35 mil libras. Com esse dinheiro você prefere comprar um Civic Type R na Inglaterra, um Focus RS na Inglaterra, ou você compraria esse Fiatzinho?
Nossa, o Focus RS. Desculpa, não dá nem pra responder isso aí, né? Óbvio que é o Focus. É complicado. Os caras não sei o que passou na cabeça deles de escolher esse preço, assim. Bom, é que eu também não vi esse carro rodando lá fora, cara. Eu tô tentando aqui, ele fala pra eu escolher o nível do acabamento, não tem. Até o site da Fiat é ruim aqui, que merda, mas... Acho que tem um site da Abarth, Matheus, não tem? Não... Então, eu tô no configurador da aba inglês ainda, mas não tá indo aqui, cara. Não tá funcionando não. Eu tô tentando colocar aqui a... É que ele pede primeiro, escolhe o acabamento, que não me tá dando nenhuma opção. E tem uma versão Scorpion, que a diferença dela é que ela é preta. Preta o que? O carro totalmente preto? O carro é totalmente Useless. Tá? Não tá indo, cara. Não sei se é aquela coisa de ele não me pediu nem CEP, essas coisas que o americano pede, entendeu? Mas como é tudo do grupo... não tá rolando aqui. Eu não consegui escolher a cor, mas parece que só tem branco e preto mesmo. Aliás, esse primeiro episódio aí eles estão fazendo em Loch Ness, né? Que é onde tem o... É na Escócia. Isso. Que é onde tem o monstro do Lago Ness, né? Eles comentam mais no 12º. Nossa, cara, como é que foi isso daí? Vocês sabem a história do lago? Eu sei do monstro do lago e tal, mas... Cara, faz muito tempo. Que porra que foi isso? Eu não, assim, a gente sempre ouve falar, mas nunca viu a história pra valer, né? Era um lance que tinham avistamentos nesse lago e um cara na época ele apareceu, viu um tipo de serpente, alguma coisa que formava ondas do nada no meio do lago. Eu lembro disso porque eu assisti alguns documentários na TV disso aí já. Aquelas coisas que você sabe, você tá procurando alguma coisa pra assistir pra dormir na televisão. Aliás, aí um dia me deparei com um documentário desse aí. E basicamente era isso. Falavam que tinha um tipo de monstro, uma serpente aquática. Teve gente que achava que era um réptil, né? Dinossauro. Falavam que era um dinossauro que tinha sobrevivido nas águas frias, que baixou o metabolismo dele, ele durou não sei quantos milhões de anos, besteira. E até na época depois entrevistaram um cara que supostamente foi o fotógrafo que apareceu com aquela foto famosa da cabecinha do bicho, assim, como se estivesse nadando. Ele essa falou, foto eu lembro. Eu fui lá, peguei uma boia, um tronco e fiz aquilo. E foi meio pra criar um boato na região. É sério isso? É sério mesmo, é montado. Aquela foto não é real. Puta, que lixo, que bela bosta. Nossa, acabou com o turismo do lugar. Bom, se bem que ninguém sabia disso, né? Então, ninguém sabe disso, aliás. Como o NB também é cultura, né? Eu fiz aqui uma pesquisinha rápida e o primeiro encontro original e testemunhado por várias pessoas aparece descrito num livro, tá? O livro chama Vida de São Columbano, ou Saint Columba, que é um missionário irlandês que viveu entre 521 e 597 depois de Cristo. Ele fala que estava nadando no rio Ness, e ele avistou esse bicho em 565 depois de Cristo. Fica aí, ENB também é cultura. Ah, então o cara deve ter lido sobre isso, aí ele quis reproduzir. Nossa, cara. Pior que você digita Loch Ness no Google e coloca imagens, essa foto aparece umas 300 vezes em montagens, colocaram até um dinossauro dentro do rio. Tem umas imagens engraçadas aqui. I really like the MX-5. But the 124 has taken those Japanese foundations and added some Italian showmanship. That's why I'd have it over the Mazda. I don't just like it, I love it. Depois eles vão pro Conversation Street. Eu nem lembro muito o que eles falam no Conversation Street. Eles falam um pouco no começo do programa também sobre as invenções, né, que cada país proporcionou. E eles só conseguem dar uma invenção de cada país. E chega na Escócia tem uma lista gigante, né, de coisas. E eles falam que é engraçado quando um escocês faz alguma coisa que é muito grande, ele acaba virando britânico. É verdade, é verdade. Uhum. E depois eles vão para um desafio que é da seguinte maneira: você tem 8.000 libras para gastar. Ao invés de você comprar um Ford Focus pouco usado de segunda mão, você compra um Maserati da década de 80. Claro, que carro mais confiável do que um Maserati da década de 80. Meu Deus. Então eles resolvem comprar essas lasanhas e fazerem uma série de desafios com eles. É uma 430, um Biturbo e um Zagato Spider, né? Isso. Então o Jeremy Clarkson aparece com um Biturbo S Coupé, versão S, né? Tem que ficar bem claro que é a versão S. Eu acho que ele é carro bonito até. O Richard Hammond aparece com um 430 Saloon. Nem sabia que existia Maserati 430.
chupa Ferrari. E o James May aparece com um Zagato Spider. Também não sabia que o Zagato tinha feito versão Spider na Maserati. Bom, basicamente todos o Jeremy fala que são no mesmo carro, né? Só muda um pouquinho a configuração de carroceria. E provam que realmente são carros confiáveis, né? Pelo amor de Deus. A única coisa que eu notei foi que eu gostei do Drag Race porque eles pegaram o Suzuki... É que o nome do Suzuki é Celerio e eles falam Celery, que seria a tradução de Aipo, né? Então eles falam tanto do Suzuki Celery. Até aquela ideia do James May, ele tem aquele... Pra quem não sabe, tá ouvindo a gente aí, aqui no Brasil a gente tem um Hyundai i30, né? Em outros lugares do mundo, em grandes partes, chamam de Hyundai Accent. E no Chile mesmo chama Hyundai Accent. E inclusive foi eleito um dos piores carros do mundo. Eu vou arranjar, vou descobrir em qual temporada que é no Top Gear, eventualmente eu vou colocar no Instagram. Mas o James chama de Hyundai, chama Accent, né? Ele chama de Hyundai Accident, né? Então ele sempre tem essas tiradas aí de... Chama Suzuki Celerio, né? Mas ele chama Suzuki Celery, que é Suzuki Aipo, seria, né? Eu só dei risada disso. E também que o Jeremy comenta os negócios do nome de Maseratis da década de 70, que era referente a ventos quentes, né? Que é a tal da Mistral, a Kansen e a Bora, Mistral, né? Bora, Chamal. Lembra a Chrysler que nomeava os carros com o nome de nuvens? Lembra? Era... Puta, agora... Tem Stratus... Tinha o Neon, não sei se era nome de nuvem, mas tinha o Cumulus, né? E tinha mais um que eu não lembro. E eu só achei legal isso daí. Cara, é isso que eu anotei desse episódio. Agora é com vocês, eu tenho uma outra coisa pra falar. Fale. Tem um carro que rouba a cena, a Renault Master. Lá vem. 120 DCI. Aliás, pra quem não sabe, aquilo anda pra caralho. Tem dois carros hoje que, se eu ver no meu espelho, eu saio da frente. Uno da NET, o famoso Uno dos caras, e Renault Master Ambulância, cara. Você viu qualquer um desses dois, sai da frente, velho. Na moral, vocês não tem noção como essa Renault Master anda. Anda muito essa bosta. Dos três carros, o Henrique achou o do Jeremy mais bonito. Achei o do Richard mais bonitinho. Nossa, pelo amor de Deus, aquele carro... Bom, sei lá, gosto é igual o cu, né? Bom, foi um quadro meio... Aquela coisa... Esdrúxulo. Pra gastar o tempo, né? Mas eu dei umas boas risadas também, pelo menos. E aí depois teve o Celebrity Brain Crash, né? Que acho que ninguém mais aguenta isso, mas o convidado foi o Chris Roy. E ele é morto antes de chegar na tenda por uma mina que fica dentro do lago. E para ganhar tempo, mais uma vez o pessoal vem com uma polêmica que eu não li a respeito, não sei se de fato virou uma polêmica ou não, mas um novo sistema de hands-free numa BMW da década de 90, uma série 738. Então primeiro é um rapaz da Bulgária que faz tudo pro Jeremy, então o Jeremy fala engatar o D, o cara vai e coloca no D, dá seta para esquerda, o cara dá seta para esquerda. Então, um novo sistema num carro da década de 90. Não precisa ter carro moderno para fazer isso. E por último, e mais esdrúxulo ainda, os bancos, uma referência aos bancos que fazem massagem, ele tira o meio do banco, coloca uma mulher tailandesa pequenininha, e ele vai e senta em cima dela e ela faz massagem enquanto... Bom, eu não acreditei que eles fizeram isso, cara. Falei, o cara não tá fazendo isso, velho. Não, cara, eles perderam a noção, velho. Perderam a noção total. Mas, né, fazer o quê? Dinheiro infinito, programa na internet, faz o que você quiser e foda-se, né? Tá muito Top Gear, né, nos últimos tempos, nessa época deles, né? E, cara, era uma época que eu menos gostava, porque Olhos Antigos é tão divertido, era tão melhor, que os caras estavam o tempo todo falando de carro. Eu acho que é uma coisa que vale a pena eles repensarem, sabia? Pro final, talvez considerar como segunda temporada, não sei se vão considerar como segunda temporada. Mas tá assim, cara, engraçado, não... Eu olho assim esses últimos episódios, os últimos 3, o que vocês têm achado desses últimos 11, 12, 13? Eu fiquei tão decepcionado, cara, eu fui assistindo meio que tipo... Puta, eu preferia estar assistindo, engraçado, eu preferia estar assistindo um Top Gear antigo, ou mesmo do LeBlanc, do Harris e do coisa lá do Hyde, do que deles, cara. Sei lá, eu tô meio de bode, sabe? Por isso que eu falei isso na entrada. O que vocês acham? Então, eu acho que tem entretenimento demais e informação pra Gearhead de menos. Realmente, nesse ponto, eu tenho que concordar com você. O Top Gear, esses 3 primeiros episódios, deu uma lavada no Grand Tour.
Eu acho engraçado você estar falando isso, porque, assim, o 11 realmente eu achei meio paradão, assim, meio chatinho e tudo mais, mas o 12 e o 13 eu gostei demais, principalmente dos quadros principais que eles fizeram do 12 e do 13, mas eu acho que você tá com essa impressão porque, como você falou, você tá pegando desde o primeiro episódio do Top Gear, com o formato, pelo menos com o Jeremy, né? Aí, tipo, você até mandou essa semana da primeira vez que sentou os três juntos. O Jeremy, o James e o Richard. Assim, você até colocou cena lendária. Lendária, né? Porque, pô, eles estariam na 24ª temporada se tivesse continuado na BBC, né? Mas, assim, o 12 e o 13 eu gostei pra caramba. Inclusive, quando eu tava assistindo o 13... E ele falou que o programa ia acabar, eu falei, nossa, já vai acabar? Eu olhei, realmente, passou, tipo assim, 1 horinha voando pra mim. Eu dei bastante risada, eu gostei dos quadros, não teve encheção de linguiça, assim. Então, assim, fico feliz de vocês pelo menos estar sentindo que o Top Gear com o Chris Harris, com o Matt LeBlanc e tudo mais, está dando uma melhorada. E eu acho que você tá com essa impressão, realmente, William, que você tá pegando, tipo, os caras desde o começo, você tá vendo coisas, assim... históricas que eles fizeram. Eu assisti bastante Top Gear, mas eu nunca assim fui muito de pegar programas completos. Eu pegava tipo, vamos supor, o trecho do Carreira GT, o trecho da Enzo, às vezes alguma outra coisinha assim, alguma coisa de viagem. Então não sei se você tá tipo sendo meio nostálgico assim e não tá torcendo um pouco o nariz, mas eu concordo que eu acho que eles vão esperar essa segunda temporada do Grand Tour, porque eles estão enchendo linguiça com muita coisa, entendeu? Não sei se é meio que pra manter meio algumas coisas que eles faziam no outro, ou talvez pra dar uma cutucada no pessoal da BBC, não sei, precisa dar... um pouco a audiência. Então, eu penso assim, ó, como é que eu considero um episódio, ou um filme, ou um seriado bom? É aquele que eu tenho vontade de assistir de novo. Cara, eu não tenho vontade de assistir de novo nenhum desses episódios dessa temporada. Raramente um ou outro teste só pra ver o que cada um falou, mas sabe quando não te marca? O episódio que te marca dá vontade de você ver várias vezes. Você olha os Top Gears antigos, todo o episódio, eu acabei de virar pra segunda temporada, que é como você falou, entrou o James May, né? Todo o episódio da primeira e todo episódio... Eu tô agora no segundo episódio da segunda temporada. Todo episódio tem coisas brilhantes ou vontade de rever. Eu não tenho vontade nenhuma de rever. O primeiro episódio, talvez, do Grand Tour me chamou a atenção. Porque era novidade. Falei, nossa, agora é tipo tudo novidade. Mas, cara, acabou sendo repetido. Não tô gostando. Eu gosto mais da época que eles estavam no Top Gear. Até, cara... Puta, é que assim... Eu lembro que eu falava na época isso daí. Quando começou esses desafios, challenge, né? De pegar carro velho, todo fudido, how hard can it be, né? Isso começou já a me dar no saco já. Falei, puta, todo episódio vai ter essa porcaria agora, sabe? É divertido, mas assim, eu não... É porque assim, virou realmente um programa de entretenimento. Essa temporada que eu tô vendo no Top Gear, ele não é um programa de entretenimento, é um programa de carro. Aliás, eu vou descobrir... exatamente eu até vou comentar exatamente o momento em que ele deixa de ser um programa pro carro e vira de entretenimento. Eu lembro que assim, até a 5ª temporada pelo menos é um programa de carro. E tipo, é tudo cara, é o tempo todo carro. Hoje parece que tipo, é mais a ideia de tentar atrair audiência, sabe? Eu não sei, velho. De conseguir preencher um horário do programa na TV, né? Eu ainda acho, Matheus, mesmo nesse mais novo, no 13º que você falou, tem coisa legal, mas, cara, engraçado. Eu tenho opinião totalmente oposta de você. Eu não vi a hora de acabar o 13º. Eu falei, nossa, sério, acabou. Aí teve um negócio 918, eu falei, beleza, vai ter uma coisa, nossa, mais encheção, que saco isso. Todo mundo já sabe o que vai acontecer, sabe? Eu fiquei... Outra coisa que, por exemplo, que eu vou na contramão, só um paralelo também. Não sei se algum de vocês aí... Bom, provavelmente alguém que tá assistindo a gente é fã de Star Wars. Eu gosto de Star Wars. Mas, por exemplo, esse último filme que teve Rogue One, muita gente elogiou. Não dá spoiler porque eu não assisti. Tá. Não dá spoiler porque eu não vi ainda. Não vou dar spoiler. Cotação altíssima. Eu achei o filme uma porcaria. A atuação do pessoal péssima, do Darth Vader péssima. E eu prefiro, cara, por mais assim que o episódio 7º, que é o que foi lá o Force Awakens, né? Ele ter sido tipo uma releitura, da trilogia antiga. Beleza,
Eu achei assim, não, é bom filme, é da hora, assim, é diferente, mas é legal. Mas esse Rogue One, cara, eu falei pro Du Sertório e quase me bateu. Agora eu falei, cara, eu achei um lixo esse filme, um lixo. Muito chato, a menina lá, o Matheus vai ver, a menina é péssima atriz, é muito ruim. Não fala isso porque vai acontecer a mesma coisa com o Anderi 355, que o Renato falou, vai parecer que o carro tá com o freio de mão puxado. Eu já vou chegar com outra impressão agora. Você precisa olhar pro lado pra ver se a paisagem passa, né, tipo assim. Nossa, que bancada. Cara, é foda, porque é o seguinte, Matheus, se você é muito fã de Star Wars... Não, eu gosto bastante. Só que, engraçado, eu vi entrevistas dos caras, tipo, tava, assim, eu gosto de ver filme no cinema quando lança, entendeu? Eu não fico esperando aparecer na televisão. Aí, tipo, eu vou dar um atestado que eu sou enrolado. Mas beleza, eu me enrolei pra ir assistir o filme, mas eu acabei, tipo, na empolgação, vendo as entrevistas do que os caras estavam falando. Inclusive tem um dos atores, eu não lembro o nome dele, o cara que faz o Luke no que seria o original, né, nos primeirões. Ele fala, não, a gente discute uma ideia de fazer um filme tipo em 2011, fazer um novo filme, entendeu? Ele errou por alguns anos, mas porra, lá atrás os caras conseguiram prever um negócio assim pra frente. Não, mas o que eu quero dizer, Matheus, é que assim, ó, muita gente vai me xingar e não tem problema. Mas assim, o problema é que assim, esse tipo do filme do Rogue One é algo que vou fazer um paralelo com o Grand Tour. O pessoal gosta porque é Jeremy, Richard e James. E eu não sou assim, entendeu? Porque são eles, porque é da hora. Não, não é. Eu não acho isso, entendeu? Quando eu vi o Rogue One, eu penso muito fora. O famoso termo que o Corny fala, fora da caixa. Pensar fora da caixa, né? Cara, eu penso muito fora. Se eu não gosto, eu falo, cara, é horrível. Esses Grand Tours, que eu esperava muito mais essa temporada. O início até é legal, que é novidade, mas, cara, sabe quando você, tipo... Dá a impressão que no Top Gear no final, puta, eles estão muito limitados, a BBC segura muito eles, mas muita coisa tem deles, sabe? Eles tentaram trazer aquilo, tipo, eles têm, não é que eles têm limitação, mas eles tentaram trazer aquilo que eles construíram no final do Top Gear pro Grand Tour. Eu acho que eles tinham que revolucionar e, tipo, eu não tô vendo isso. Matheus, quando você for assistir o Rogue One, é o que eu tô falando, os fanboys vão falar, não, o filme é do caralho, é o melhor, não sei o que. Cara, eu não achei. Mas vai com a cabeça assim, tenta vir com a cabeça fora. Repara na atuação da menina, na atuação do Darth Vader, até na voz do cara que eu esqueci o nome do ator, que tem uma voz absurda, que a voz dele no filme está péssima também. Repara nisso. É que a voz do Darth tá velho Vader também, era né? de um outro cara, né? Que o cara tá velho. Mas assim, Henrique, eu quero dizer, a própria atuação da voz dá a impressão que é tipo assim, ó, vou dar um exemplo. Eu tô com o script aqui e você é o cara da voz. Henrique, você vai ter que falar isso aqui no filme, tá? É isso que eu tenho que gravar? Sim. Você grava, só que você não sabe o que tá acontecendo com a cena. Então o cara não emociona, não coloca entonação na cena. Então por isso que eu achei a atuação do Darth Vader, até o movimento do Darth Vader, puta que pariu, eu achei uma merda. Tudo achei uma merda. Poucas coisas que eu achei do Rogue One. Diga. Eu tava tentando lembrar quem fazia a voz do Darth Vader, é James Earl Jones. Esse cara tem uma puta voz. Mas você percebe que no Rogue One seria a voz mais recente do Darth Vader dele, né? Cara, eu não sei se é veríssimo, mas a atuação da voz também eu não gostei. E eu gosto de falar, tipo, eu não gostei. Cara, eu esperava mais. O Awakens pra mim humilha o Rogue One, mas muito melhor assim, entendeu? É isso que eu quero dizer, eu tô bem decepcionado assim, a gente vai falar dos outros, eu tô bem decepcionado com o Grand Tour, somente os últimos episódios. Eu falei no que eu gravei semana passada com o Matheus, que eu achei, principalmente que eu tô ocupando os Top Gears antigos, achei que o Jeremy tá bem cansado, se bem que nesse episódio 13º ele tá um pouco melhor. Mas achei desse primeiro e segundo ele tá cansado, parece que ele tá de bode, de saco cheio, eu não sei o que é, cara. Eu não sei, eu acho que o meu receio, que eu já tinha falado aqui, é que eu acho que o Grand Tour não vai durar muito tempo. Porque pode ser um sucesso, mas vai chegar uma hora que o pessoal vai ficar na mesmice, entendeu? O pessoal quer, como se fala, novidades. Acho que o mundo vive por novidades, uma empresa evolui por novidades, um blogueiro também. Então, assim, até no próprio Amigos por Causa, tentar sempre trazer coisa diferente. É difícil, mas eu gosto de ouvir outras opiniões também, principalmente de fora, que não tem nada a ver com o assunto. Eu acho que é o que eles estão precisando, entendeu? Isso é a minha opinião, né? Claro, não é a verdade absoluta, mas... Não sei, cara, eu tô preocupado, entendeu? Sim, mas como forma de embasar o teu ponto de vista, eu acabei de pegar uma matéria aqui de um site do Reino Unido que fala que o último episódio que foi ao ar com os três juntos em junho de 2015 teve 5,8 milhões
de pessoas assistindo só no Reino Unido. Sim. O Grand Tour, 2,3 milhões. É uma queda bem acentuada. Então, mais de 50%. O que eu quero dizer, só pra resumir isso daí? Além disso, o que eu acho um bom programa? Aquele que você tem vontade de ver de novo. O que é um bom ator ou uma boa atriz? É aquele que você vê num filme, você pega um ator, aí você vê esse mesmo ator ou atriz num outro filme. Cara, parece a mesma pessoa. Um monte de ator brasileiro, tipo Glória Maria, Tarcísio Meira, cara, é todas as pessoas. O outro que o pessoal paga um pau fudido da Friboi aí, como é que chama? O Tony Ramos. Nossa, péssimo ator, péssimo. Mas eu acho que ele é, assim, o que eu falo que é péssimo? É que todo filme é igual. Você se liga tanto, por exemplo, eu tava vendo um filme da Dakota Fanning, não sei se você sabe quem que é. Cara, a menina é excelente atriz, assim, porque você vê outros filmes. Eu vi o último recente dela, que é um filme de... É antigo, né, o filme. Antigo assim, Idade Média e tal, na verdade, mas antes que isso. Cara, a atuação da menina, tipo, humilha, não tem nada a ver com os outros. Isso que eu acho que é um excelente ator e atriz. O pessoal tem mania de vangloriar os dinossauros antigos. Então eu vou dar o exemplo do Tony Ramos. Cara, minha opinião, né, eu acho ele péssimo ator. Todo novela ou filme é a mesma pessoa. Você olha o Tony Ramos lá. Olha, eu acho que é ele fazendo. Glória Maria, Tarcísio Meira, entendeu? Aquele outro cara lá, o que faz o Tufão naquela novela da Carminha lá, que foi famosa. Eu sei quem que é, o Murilo Benício, né? Isso, o cara chorando, ele sorrindo, ele é a mesma coisa. Cara, então, é isso que eu quero dizer, entendeu? De atuação, eu quero que você perceba isso no Rogue One, mas às vezes você vê isso, eu sou fã de Star Wars, mas assim, tipo, cara, eu assisti no cinema o Rogue One. Mas eu posso fazer um comentário? Pera, só complementar, assisti o Rogue One no cinema e depois assisti pelo computador. Aí eu falei, não, eu vou dar, é aquele negócio, assisti uma vez e falei, não é possível, eu vou tentar assistir de novo aquela porra, não tô com a menor vontade, eu vou assisti semana passada o Rogue One de novo. Cara, eu quase dormi no meio do filme. Eu achei horrível. Eu falei, nossa, realmente eu acho horrível mesmo. Não gostei, entendeu? Mas falei. É que assim, tudo bem. As pessoas que estão por trás do Grand Tour, algumas pessoas estavam por trás do Top Gear também quando eles estavam na BBC. Willman, né? Por que eu tô falando isso? Eu era uma criança, pelo menos. Eu fui uma criança que cresci assistindo Jurassic Park. Entendeu? É um dos filmes assim que eu tenho na memória assim, que eu tenho acho que eu tenho até hoje aqui gravado na sessão da tarde, aqui no VHS. Sim, primeiro filme do caramba, o segundo filme legal também. O terceiro tem muita gente que não gosta, porque nessa época mudou o diretor. E o quarto filme, cara, eu juro pra você, fazia tipo muitos anos que tinha tido o último Jurassic Park, que tinha sido o terceiro. Cara, juro por Deus, eu fui no cinema. Quando começou, eu tava parecendo um lutador de boxe, assim, batendo nas ruas, falando, eu tô pronto pra isso, eu tô esperando isso faz tempo, entendeu? Mas, cara, você pega, tudo bem. Chris Pratt é um dos meus atores favoritos modernos, é um puta... Inclusive, eu quero assistir o Passageiros, que provavelmente já deve ter saído do cinema, eu não assisti. Mas, cara, assim... muito bom filme, recomendo. Cara, quero assistir. Você pega até o terceiro, que era muito ruim, eu achei melhor que esse quarto, que é Jurassic World. Como é que é? Jurassic World. Cara, assim, no próprio tem que ver se até o último 007 contra o Spectre lá, se é o mesmo diretor pelo menos dos últimos 3 aí com o Daniel Craig. Cara, o meu favorito é o Skyfall. Fizeram um puta no personagem. Cara, deu puta tapa na mesa aqui. Fizeram um puta personagem pra chegar no filme do Skyfall. Chega no Spectre desconstruindo totalmente o personagem. Era um cara que tava fragilizado, tava velho, que não sei o que, já começa o cara derrubando o prédio, tipo... Não, é o mesmo ator fazendo, tipo, o que seria o mesmo personagem, mas totalmente diferente. Não deu continuidade. No Jurassic World é a mesma coisa, entendeu? Fizeram... não vou entrar muito em detalhes, que esse é um canal de carros, não um canal de filmes, né? Mas é isso que você tá falando. De repente, o que eu quero dizer? Não é a mesma pessoa que tá por trás, entendeu? A gente tá vendo o Jeremy, o Richard e tudo mais, mas é o mesmo, Matheus, porque o diretor é o Willman, tal do Willman, inclusive, é o mesmo cara. Inclusive nas primeiras temporadas, na primeira ele fala até, não, que nosso diretor, Mr. Willman, aliás, pronto, no episódio da Classe S, que ele tá testando lá com Voice Activation lá, que eu até coloquei no Instagram isso, mostrei lá no Stories, né?
Ele até fala, tô ligando pro Willman. Já é ele, entendeu? Já é o diretor do programa na época, mas pode ser que, cara, eu não sei, Matheus. O meu receio é que entrou no piloto automático. Mas eu acho que se os caras terem cabeça, e vai ter gente da Amazon vendo isso lá, eles vão mudar muito na segunda ou a próxima. Eu não sei se vai ser pra segunda temporada, mas ou se vai continuar. Mas aí pro fim do ano, entendeu? Vamos ver, né? Antes de ir pro 12º episódio, só queria falar aqui que sim, isso é um canal sobre carros, mas não significa que o nosso único hobby seja carros. A gente gosta de relógio, a gente gosta de cinema, a gente gosta de café, a gente gosta de comida, então Rick me fudeu com o relógio também, né? Assuntos. Exatamente. Convertemos mais um, então eventualmente a gente pode... Convertemos, você ferrou o cara. Filho da puta. Me ferrou com o relógio agora. Convertemos mais um. O cara tá vendo lá o preço do relógio a $120 mil. Puta que pariu, vamos ver quanto que seria só uma réplica. A réplica é $10 mil. Você fala, puta que pariu, como é que eu vou conseguir entrar nesse mundo, cara? Foda. Convertemos mais um, isso. Foda. Que fique o registro. What happened? What? Okay, ladies and gentlemen, you've just applauded the tragic death of Savoy. Episódio 12, eles continuam no Lago Ness, na Escócia. E o episódio pra mim começa nonsense total. Eles mostram... Eles falam, né, que se você quiser comprar um sedã com uma dirigibilidade um pouquinho mais esportiva, você vai acabar caindo num sedã alemão. Então, fazendo uma clara referência a Mercedes, BMW ou Audi. E aí aparece um Lexus GSF. E o Jeremy começa o teste detonando o carro, mas detona o carro de tudo quanto é jeito que vocês imaginarem. Eu falei, pô, foi um teste pra quê? Pra detonar o coitado do Lexus? Aí daqui a pouco mostra o outro lado do negócio. Então, tudo que é criticado acaba colocando na balança e não pesando tanto igual a performance do carro. O Jeremy, inclusive, fala que prefere o Lexus do que uma BMW Série 3. Aliás, Henrique, Seria M3, né? Não, M5. M5, isso, M5. O concorrente do GSF seria M5, só que a M5 acabou de sair. Então, teoricamente, nesse momento só, é M63, né, por enquanto. Henrique, o Jeremy tá com um monte de pulseira lá, parecia que ele pegou de um Rastafari. Que relógio que ele tá usando ali também? É um IWC. Ah, olha só. É um Pilot Chronograph Top Gun. Até mandei a foto no grupo aí. Então, porque eu perguntei isso porque, cara, depois que pegou o Henrique canceriou a gente, não sei nem se, acho que não existe esse tempo, colocou um câncer na gente aí, essa porra de relógio. Agora quando alguém tá usando eu fico olhando a porra do relógio, aí eu já vi um monte de pulseira também. Henrique, era uma coisa que eu não olharia 6 meses atrás, viu? Você falaria do relógio e tal, eu falei, o que? Ele tava usando relógio? Eu ia falar assim, entendeu? Só cara, você começa a reparar, não tem jeito. Pois é, só um comentário, ele fala da interface que atrapalha quando eles barrem algo, tipo, ele fala que ele vai pegar tipo uma latinha, né? Refrigerante, no Cara, eu vou pegar isso, mas eu dei risada porque eu lembrei dos Astons, porque os Astons só acontece a mesma coisa, ele fala que ele vai fechar um bagulho e abre outro, ele vai tipo fechar um compartimento e dependendo como você fecha, abre o outro da frente sem querer, porque esbarra, sabe? E eu lembrei disso daí. Aliás, bizarro, hein? Ele fez um negócio com proposta de animais explodindo e morrendo no meio da pista. Que bizarro isso que foi que eu aquilo. ia comentar. Eles estão... tudo que é coisa do ambiente, dos bichinhos, da calota polar, da atmosfera, eles estão pegando muito pesado com isso aí. Então mesmo. Que ele fala, né, do motor que é um V8 naturalmente aspirado que destrói o meio ambiente. Uhum. O tempo na pista foi 1:29.6, só que ele já é mais lento. Tudo bem que foi num dump, né? Foi meio úmido, né? Pode-se dizer. Uhum. Aí fez mais lento que a M5 anterior, ele fez 1:29.6, a M5 1:24.2, ou seja, até o Richard zoou lá. Nossa, tá recomendando um carro que já é mais lento, fora de linha, né? Algo tipo que vai vir no fim desse ano, deve vir a nova M5, né? Sucessor aí que deve vir com tração... Deve ter algo parecido com a E63, que especula-se, né? Que vai ser integral, mas vai ter algo do tipo Drift Mode, né? Ah, cara, é uma coisa meio nostálgica esse carro, né? Porque, o que você falou, tá todo mundo indo por um downsize sobre alimentação. Isso aí me lembra, tipo, M5 V10,
M3 E92, E90, entendeu? Que vai ter a proposta aí do carro, mas você vê em termos de performance e desempenho, a própria a Lexus também eu acho que é uma coisa muito de nicho, assim. Eu sei que a gente fica falando só de alemão, mas no fim do dia, tipo, 95% das pessoas vão acabar indo na opção alemã. Eu acho que cara, o nível que chegou hoje Audi, BMW e Mercedes é um nível inacreditável, assim. É muito difícil surgir ou essas companhias japonesas acompanharem, né? Eu acho que existem carros lendários, né, que marcaram, como o Lexus o ISF, porque Sim. já comparavam bastante com a M3, com a C63. Ou o próprio LFA também, né, que acabou sendo um dos carros mais animais para se dirigir. Mas você olha um GSF, a gente viu alguns GS no salão que eu não sei nem qual que é. Olha como é que são as coisas, a gente nem olha, porque acho que algum dia que quando a Lexus pegar um carro, bater mesmo em BMW, Audi, Mercedes, como a Alfa tá fazendo com Giulia, a gente vai começar a olhar a empresa de maneira diferente, como a gente tinha feito com Alfa, né? A gente, por causa do Giulia... Tinha o RCF, que era concorrente da M4 também, não é? Não sei, cara. Tinha isso no salão, eu acho, não é? A gente viu um RC, era um azulzão com pesão, sim. Mas assim, é o tipo de carro que a gente só vai olhar se for bater em M4 mesmo, porque quando não bate a gente nem liga, né? Meio que isso. Cara, eu não tenho muito mais que falar do carro, não sei da cor. A cor é bonita, hein? Bonito pra caramba. Bem bonito, lógico. Belo azul. Mas é isso, segue. Bom, depois eles vão pro Conversation Street. Aliás, é interessante ver essas animações, né, do Conversation Street. No episódio 11, o Richard quebra uma garrafa de vinho na cabeça do Jeremy, e parece que foi pra valer, né, pelos comentários que rola logo depois da animação. E nesse episódio 12, vem uma bola de demolição e acerta o Richard. Só umas coisinhas que são engraçadas, assim, de você reparar. Também não lembro o que eles falam no Conversation Street. É uma coisa que pra mim já perdeu o teor, entendeu? Sabe o que acontece, Henrique? O The News que eles tinham no Top Gear, é que assim, que eu quero dizer? Eu vou trazer um comentário também assim. Esses antigos que eu tô assistindo, os primeiros Top Gears, na época a gente não tinha tanta globalização como a gente tem hoje, e não tinha tanto lançamento carro atrás do outro. Então você via do The News, do Top Gear, realmente era novidade. Se eles falarem alguma coisa no Grand Tour, não é novidade. Até porque toda semana tem uma notícia. Até eu tava vendo hoje uma notícia do sucessor do V8 Manco Vantage que vão lançar aí. Tá andando de novo no Nürburgring Nordschleife hoje. E cara, eles falam isso, mas tipo... Aí já lançou o DB11, daqui a pouco já vem o DB11S. Aí a Ferrari lança uma. Cara, na época a Ferrari só tinha um V8, um V12 e o... Na época que ela tinha Maranello, tinha Scaglietti, tinha Enzo, só isso. Só tinha esses carros. Aí daqui a pouco começou a ter, aí surgiu a Califórnia, aí começou a ter Hypercar, aí saiu o pacote Handler, na Porsche, putz, infinitas versões dentro do 911, sem falar, por exemplo... Nesse que eu tô vendo essa segunda temporada, eles estão falando do lançamento da Cayenne, da primeira geração 955. E, cara, aquilo era novidade. Então, assim, antes era novidade mesmo. Hoje, cara, como eles demoram tanto pra gravar, quando vai fazer um negócio pro ar, putz, cara, o The News é muito complicado, sabe, você fazer, porque... Tudo bem que eles gravam numa semana e já colocam na outra do estúdio, pra exatamente não ficar velho. Mas sabe quando é tanta coisa que os caras acho que já meio desistiram, entendeu? Então, a ideia do Conversation Street, que era pra ser uma novidade, acaba sendo uma polêmica, na verdade, né? Não é mais novidade, né? Bom, depois do Conversation Street vem o teste principal desse episódio, né? Que são os SUVs Bentley Bentayga, e a pronúncia é Bentayga, não existe Bentayga, é Bentayga. Uma Range Rover Autobiography e o Jaguar F-Pace, a versão S 6 cilindros. É o primeiro teste do Bentayga que eu vi ser feito. Eu acho que é um carro totalmente desproporcional, horrível, para não dizer outra coisa. O pessoal me desculpe, mas o carro é muito feio. Não dá, por dentro é muito bonito, mas por fora, cara, é muito feio. O F-Pace, não tem como falar de F-Pace aqui sem falar saudades Casa Fares, que é interno. Pois é. Mas é um carro que já é muito bonito, e a Range Rover seria a escolha dos três. Então. Eles fazem inúmeros testes, desculpa, eu só não, pode eles fazem inúmeros testes, mas a polêmica continua, a polêmica sempre segue eles, né? Não tem jeito. Dessa vez é o trajeto que eles fazem.
é chamado de Romantic Road. Então ela começa em Wank, depois passa por Kissing, Petting e vai para uma cidade chamada Fucking Mouth. E sim, a cidade existe, todas essas cidades existem. Sim. Então, sem entrar em teor sexual aqui, mas cada cidade mostra realmente a etapa de um adolescente, quando ele descobre que ele tem a jeba, até casar, entendeu? Que eles chegam em Wedding, que é a última cidade, que eles acabam não indo pra lá, né? Mas, bom, whatsoever. A polêmica segue eles. Pode falar. Então, quando eu comecei esse episódio eu falei, nossa, vai ser uma chupação, porque tem 3 carros britânicos aí, né? Ou derivações parecidas, então, que é o Bentayga, seria a Vogue, né? Não sei se a gente chama de Vogue ainda, Range Rover e o F-Pace, né? Até, cara, quando eu vi o Richard com o F-Pace, eu falei, cara, meu Deus do céu. Acho que um de vocês dois estavam comigo quando a gente foi na loja da Jaguar e viu a diferença de acabamento que é da F-Pace pra Range. Não tem nem o que comparar. Aliás, não é da mesma categoria. O F-Pace você compara com a Macan. A Range já é Cayenne pra mais, sabe? Pelo menos de referente a luxo e tal, né? O Richard mostra o negócio da pulseira. Você viu que legal? Parece aquele meu reloginho de $1, sabe? Que você chega, sim, é verdade, pra desbloquear. Cara, eu tinha ouvido falar isso daí no press release, diga. Inclusive eu tô vendo um monte de gente na rua com esse relógio. Eu acho que estão vendendo por aqui, viu? A pulseirinha de $1? Já perdeu sua chance. Filhos da puta, copiaram a minha ideia. Então assim, até eles perguntam como carrega. E até o Richard faz um daqueles movimentos constrangedor, né? Que eu não vou falar o que é. Aí eles fazem a jornada passando por 5 cidades, sem sair do centro da Europa. É engraçado que ele fala, vamos fazer uma jornada pela vida, passando pelas 5 cidades, por 5 cidades, sem sair do centro da Europa. Achei engraçado esse termo que ele falou, né? O James fala do... o negócio... genial. O britânico é fudido. Ele fala, o James falando que o motor do Bentayga, All New 6-liter W12, All New, pra quem não sabe, esse é o mesmo motor que tá no Continental GT de 2003, tá? Então não sei se o All New é porque agora tá com 600 cavalos, mas pelo menos ele sai do lugar, ao contrário da Aston Martin, né? Então... a medida do top speed. Aliás, bom, eu vou falar mais pra frente. Aliás, quando falou W12 e lançou o Bentayga, na hora que eu tava vendo esse episódio, eu falei, cara, esse motor não ia sair de linha, porque a Bentley colocou o V8 biturbo no Continental, e era falado que eles iam tirar esse motor W12 exatamente por, cara, muitos cilindros, impostos, tudo mais, e o carro tá aí, né, lançaram até no Bentayga, caralho, eu fiquei impressionado. Faltou, acho que um carro que faltou nesse episódio, não preciso nem falar, né, foi o Tesla, né, o Model X, pra dar um spunk em todo mundo, somente no Drag Race. Mas antes de falar do Drag Race, o Richard fala que por baixo do F-Pace é a mesma estrutura do Jaguar XZ, que é um carro fantástico. É assim, é da hora o XZ, mas não é fantástico. Óbvio que o pessoal exagera, como eu falei, o programa britânico falando de carro britânico chega a ser engraçado, né? Ah, sim. Eu achei interessante o Richard chamar o Bentayga de Leatherline Q7, que é tipo uma Q7 com costura, vai, tipo, com... é uma versão de luxo, vai, da Q7. Seria uma Q7 de rico, vai, na nossa tradução. Ou o Palácio de Buckingham, como em algum momento, acho que é o Jeremy que fala, né? O próprio... não, acho que é o próprio Richard, na hora que ele tá atrás, que ele começa a seguir e provocar ele fala que o carro parece o Palácio de Buckingham. Eu lembro que eu chamava Palácio de Buckingham uma classe S de um amigo nosso, quando ele tinha, chamava que o carro parece um Palácio de Buckingham tão grande que é luxuoso que era, né? Vocês viram o ronco do F-Pace? Que bonito? Tudo bem que tá aumentado no programa, mas eu achei da hora, assim, né? É legal. Eles vão pra um circuito fazer um drag race, aí aparece uma X5M, eu falo, ai, velho. Aí você já pode tirar a Range, você já pode tirar o F-Pace. O F-Pace, certeza. A Range eu tinha meio que certeza absoluta. Aí eu falei, cara, com o Bentayga eu não lembro, porque o Bentayga montou muito forte, mas eu não duvido andar na frente, né? Mas foi uma surpresa mesmo, o Bentayga andou na frente, eu queria ter visto o Model X nesse drag race, porque seria muito engraçado, ia dar muita risada. Porque eu tenho certeza que ia andar na frente do Bentayga. A gente viu na loja da Jaguar, como eu falei, o F-Pace e a Land Rover.
Nível de acabamento, opções de motores, cara, não tem como, assim. Eu percebi que eles deviam ter trazido o Model X, sabia? Pegar, como a gente vai falar do i3 no próximo episódio, acho que eles deviam ter trazido o Model X, porque tá nessa febre de futuro e tal. Acho que seria mais interessante ter trazido o Model X do que o F-Pace, na minha opinião, né? Eu penso que assim, eles não trouxeram carros que são concorrentes entre si, porque nenhum deles é concorrente entre si, né? Só pra sustentar aquela piada que o Jeremy contou em 4 versões diferentes, que tem o mais caro, tem o mais barato e tem o que todo mundo quer, que é a Range Rover. Inclusive ele usa óculos de sol pra fazer a comparação. Faltou o relógio, hein, Henrique? Faltou o relógio. Então, assim, tem lá numa mesa, tem um Ray-Ban Aviador, que é a Range Rover, que é o que todo mundo quer. Tem um Louis Vuitton, que é o Bentayga, o óculos de sol cheio de ouro, que é o de rico. E tem um óculos Juliette, que é o Jaguar F-Pace, que é o óculos de funkeiro lá de 10 conto. Aliás, comentário em cima disso só... O Jeremy, ele fala que o único motivo de você comprar um Jaguar é porque você não pode comprar uma Range Rover. Achei da hora isso, que é bem verdade isso. Pegou pesado. Mas, meu, até que eu achei o preço do carro bem barato lá fora, hein? A o partir de F-Pace. 35 mil. É sim. Mas essa comparação do óculos que você fez é exatamente isso com o carro, né? Então ele fala o tempo todo, não perca tempo, é a Range Rover, o Bentayga ainda mais usa Range Rover. Cara, eu entendo isso que ele fala, é verdade. E eu acredito que como conjunto de carro, a Range Rover é melhor ali que os dois, né? Que os outros dois. Eu também acho. Eu teria a Range Rover. Ele fala que só os opcionais do Bentayga, quando eles estão dentro do carro, né? Custa mais que o F-Pace inteiro. Isso é foda. Jeremy Richard falando que o interior é bonito, mas o exterior é horrível. Eu concordo plenamente. Eu acho que só não é mais feio que o Mussane. Cara, é isso aí que tem pra falar. Eu achei legal os episódios, mas aquela brincadeira que ele faz do off-road com a Range Rover lá, ele já fez isso no Top Gear também, que é tipo pegar um atalho off-road, porque esse carro aí, cara, tem um episódio que é igual. Sabe aqueles episódios do Chapolin, que eles, provavelmente alguém já assistiu aqui, do Chapolin ou do Chaves, que eles gravaram uma vez e eles regravam com outros atores? Sim. Tem episódio do Chaves e do Chapolin assim, é igualzinho. É a mesma coisa, só que foi regravado de outra maneira. Tipo assim. Bom, uma outra coisa que compensa falar do Bentayga, que eles falam do sistema de som, né, do Bentayga, que tem menos alto-falantes que a Range Rover, mas é o som mais potente que já colocaram num carro, como se potência fosse alguma coisa, né? É absurdo. É absurdo a potência, mas assim... Cara, é legal aquilo na sua casa, né? Como o Jeremy fala, eu teria aquilo na sua casa. Que mais? Top Speed na Autobahn. Anotei aqui 155 milhas por hora no F-Pace. Na Range 149. Só que no Bentayga, o burro do James pra variar. E ele também já fez algo parecido no Top Gear. Ele coloca a GoPro errado. Aí eles vão pra Nuremberg, que escreve errado, né? Que vocês vão fazer as coisas do rally, como eu falei. A hora que vai falar no sistema de voz era pra falar Nürburgring, saiu Nuremberg. Norrisring. Norrisring. Aliás, o que eu adorei foi as tomadas do carro nesse circuito de rally, que ficou absurdo, velho. Os slows, ficou parecendo aqueles... Meio estilo os vídeos do Chris Harris, você não achou, Matheus? Eu achei absurdo, assim. Eu gostei bastante da filmagem, inclusive, fotografia, né? Se você tiver um tempinho pra assistir o programa, tenta pegar o torrent que tá em qualidade mais alta. O 11 eu peguei na qualidade normal, standard. Eu consegui pegar o 12 em 720 e o último, que eu aproveitei para deixar carregando enquanto eu fui jantar, eu consegui assistir em 1080. Bom. Cara, a qualidade de imagem, assim, você fica imaginando as câmeras que os caras estão usando ali. Red, né? Mas a edição também, o próprio jogo de imagens que eles fazem, o tratamento da imagem que eles fazem, tá animal, tá muito bonito. Eu tava falando pro Sertório, eu falei pra ele assistir o Grand Tour. Até eu falei, cara, tenta ver em 1080, que eu quero que você veja, porque em 1080, assim, que eu fiquei sabendo, né, esses episódios do Grand Tour são filmados naquela Red 4K, mas assim, a gente pega em 1080, mas parece que o episódio em 1080, parece que está em 4K, de tamanha resolução que está em 1080, sim, definição, parece que você sabe? Tá vendo a pessoa ao vivo, assim, aquelas tomadas deles filmando, eles dirigindo. Nossa, assim. É absurdo. Cara, tá muito top. É absurdo, velho.
Deixa eu ver se tem mais Tem alguma mais que coisa. Celebrity Brain Crash? Vocês não vão me perguntar nada dos 3 carros? Calma, vocês calma. perceberam que só vocês dois falaram, calma, né? deixa já eu- tá passando. Calma, deixa eu complementar um negócio só. Achei o comentário interessante, é verdade que ele fala que a Range foi concebido off-road e adaptado pra rua, enquanto os outros dois foi exatamente ao contrário, né? Uhum. E o resto eu já tinha falado, já que foi menos 2 minutos de diferença, mas aí não vale que o Jeremy deu a roubada dele. O que você acha, Matheus? A pergunta. Não, concordo que a comparação entre os 3 tá totalmente desproporcional. Mas você gosta do Realmente, Bentayga? Cara, isso que eu ia falar. Vocês estavam criticando bastante o visual dele. É que eu vou ser bem sincero com vocês. Eu tô começando a apreciar a Bentley de um tempo pra cá. Eu vou ser bem sincero. Quando eu comecei a pegar os vídeos do Salomondre, mais ou menos de um ano pra cá, assim, eu comecei a entender direito qual que é a proposta de um Continental, de um próprio... Também da Rolls, você pega um Drophead, entendeu? Que é um carro de $500 mil que você vê lá fora, entendeu? O W12 conversível não sai do lugar, não tem que ficar abastecendo o carro toda hora, mas eu tô começando a entender a proposta, assim. É interessante também das tecnologias que eles colocam, além do Continental ser um puta carro para você atravessar a Europa, um continente, assim, lógico, se você tiver dinheiro para ficar completando o tanque do carro, né? Mas assim, você vê nos vídeos que eu tô acompanhando do Salomondre, você vê muita gente usando isso, tudo bem, é muita gente com dinheiro, bastante dinheiro, mas assim, de carro de uso diário, assim, entendeu? Por causa do conforto, do luxo, de toda, sabe, aquela coisa te faz sentir especial, bem num momento normal, assim, do seu dia a dia. Mas o Eu tô Matheus, começando o pessoal usa em Londres a quantidade, bom, não precisa nem falar do vídeo do Renato e do Leone, né, mas... Sim. Cara, a quantidade de Bentley que você vê realmente em Londres é um negócio assustador, cara. Fala, nossa, como o pessoal tem dinheiro e, putz, meu, é absurdo o que vende. Mas é uma coisa que eu comecei a me interessar recentemente, justamente por isso, porque, tipo assim, eu sempre fui um cara muito, tipo, semipista, carro pra track day, carro de virar tempo, coisa espartana, sabe? Uhum. Redução de peso, eu nunca fui muito ligado. E também às vezes eu parava pra ler, tipo, os caras fazem uma... Sabe, eles fazem uma fantasia em cima pra falar que o couro do carro é de vaca. Tipo, o cara fala que a vaquinha foi massageada num lugar que não tem mosquito pra não furar o couro, que não sei o que. Pô, é couro, entendeu? Uhum. O motor, tipo, eles falam lá, 6 3/4, entendeu? Eu falei, meu, é Harry Potter isso aqui. 6 3/4, né? Uhum. Os caras ficam... As medidas bobas inglesas pra variar, né? Aquele negócio de inch, polegada, pé. Muito em cima, assim, foi uma coisa que eu nunca me interessei. E assim, essas coisas que eu tô começando a ler um pouco de Rolls Royce, tudo bem que eu já tive contato com Rolls Royce na loja, na época eu li um pouco, mas eu fiquei um pouco puto de realmente, tem muita coisa de BMW naquele carro, e os caras cobram muito em cima de uma plataforma BMW, entendeu? Mas assim, o Bentayga, eu tô com a página dele aberta na minha frente. Lembra do Manteiga, cara. Lembra de Manteiga. Do Manteiga, se eu falo assim, tipo, na correria eu acabo falando Bentayga, mas parando pra pensar eu sempre lembro da Manteiga. Mas assim, foi o carro que me chamou a atenção pra Bentley. Eu falei, pô, os caras fizeram uma coisa tão assim, despropósito, colocar um W12 na porcaria num Jeep, entendeu? Mas eu comecei a ler, comecei a ver a proposta do carro. Assim, é coisa pra milionário mesmo, assim. Mas já esses carros não são Q7 baratos, W12, assim. não tinha? Tinha. Sim, tem a Q7W, tem a Touareg. V12 também, não tem? Tem a Touareg V12. Peraí, a Touareg era V10 TDI e a É. W12, não sei se era W12 ou era V12, a Touareg é a Q7, né? E essa categoria de SUV é uma coisa assim que às vezes eu acho tanto um despropósito como um carro que tem uma sua utilidade na garagem, entre outros carros que uma pessoa pode ter. Só que tipo assim, eu fico tentando entender a proposta. Por exemplo, você pega a Cayenne, tudo bem, você pega uma Cayenne Diesel S, que tudo bem, não tem aqui, mas é um carro tipo pro cara sentar o pau na Europa lá, entendeu? O cara vai pegar uma estrada, vai viajar para outro país, pode colocar o cachorro, mala, puxar um trailer atrás, puxar um barco atrás, puxar um carro para levar para um track day, entendeu? Só que tipo assim, você pega a diesel, entendo, a gasolina, então aí você pega um carro que nem uma Cayenne Turbo S. O Henrique tava com a gente, né, Will, no Juarez, no dia que a gente voltou do pé, a gente fomos no passeio pra almoçar com o fã de Aracaju, né? Não tava.
Não tava? Henrique, beleza, eu vou colocar você na situação. A gente tá comendo no Juarez ali na beira da Juscelino. Passa uma S63 Cabrio com a capota baixada. Inclusive teve um comentário no Instagram que o cara falou, comentou na foto. Como é que fala? Padrões de teto baixo foram redefinidos, entendeu? Pelo nível do carro. E depois, cara, me passa uma Cayenne Turbo S, que você sabe qual que é uma meio roxinha, puxada pro marrom, meio preto, com aquelas rodas caras lá, Sport Design lá, tipo as Fox, né, que fala. Tipo, um carro, é um Jeep de R$1 milhão, entendeu? Que, tipo, ele vai fazer as mesmas coisas cotidianas que uma Cayenne diesel faria, que uma Range diesel faria, entendeu? É isso que eu entendo, que me atrai um pouco, entendeu? Mas também me deixa confuso, porque, tipo assim, é aquela coisa da ostentação, mas também é aquela coisa da usabilidade do carro, de ser um carro, da proposta do carro. E o Bentayga, por ser essa coisa totalmente desproposta da W12, tipo, me chamou bastante atenção mesmo. Você vai ficar um bom tempo na sua vida falar Bentayga. Você vai toda vez falar isso, né? Eu tô com a voz na merda dele aqui, tá? Ao mesmo tempo. Bentayga, bem grandão aqui, mas Bentayga, lembra da manteiga. Mas é isso, eu acho o carro bonito, realmente, assim, tipo, tem toda essa pomposidade de Bentley, o interior do carro é do caralho, só que, tipo assim, $250 mil, e o carro vem meio peladinho, pelo que eu tô acompanhando nos vídeos do Solomondre. Então, tipo, você vai querer colocar muito opcional no carro. Cara, é muito caro, é coisa pra, tipo, milionário que mora em Los Angeles mesmo, assim, que é o carro pra ir no mercado, o cara nunca vai colocar na terra. Mas é aquela coisa da ostentação, do luxo, assim, que eu até entendo e, tipo, me interessa. Eu gostaria muito de ter um carro desse. Dos três, a minha escolha seria o Bentayga, mas... assim, pela faixa de preço, assim, da range, assim, entre um F-Pace e uma Macan, eu pegaria uma Macan pela proposta de ser mais esportiva. Seria um carro meio prático, meio brinquedo, assim. E, tipo, se fosse um carro pra família, pra viajar, pra carregar coisa, uma Cayenne. Entendi. Entendeu? Beleza. Bom, Henrique, você vai ficar no Range mesmo, né? Range Rover. Esses três eu ficaria na Range mesmo, mas eu adoraria que tivesse o Model X aí. Eu acho que por um dia a dia assim, se fosse pra ter um SUV, pra mim o Model X é o melhor. Eu falei, cara, quando você passa um dia com carro elétrico, o seu conceito muda. Eu sou a favor de ter carro de alta performance a combustão no fim de semana, mas no dia a dia, no carro elétrico, velho, puta que eu pariu. Eu falei, nossa, eu preciso de uma porra dessa. É muito da hora. Então é isso daí. É o futuro, cara. Não adianta, não tem jeito. If you want a large luxury off-roader, you buy a Range Rover. The end. The end. Move on. Bom, depois a gente teve o nosso amado Celebrity Brain Crash com Tim Burton. O pessoal vai lembrar bastante do Tim Burton em parcerias com o Johnny Depp, o Eduardo Mão de Tesoura, Batman e alguns outros filmes. Exatamente. Em alguns outros filmes ele aparece num submarino e de repente o submarino explode. Bom, não sincerão. O legal desse episódio é que no final, para quem estiver assistindo pelo torrent, 1 hora, 1 minuto e 45 segundos, vocês vão ver uma coisa aparecendo no meio do lago Ness, que é uma clara referência ao monstro, né, que existe, não existe, sei lá. Ninguém sabe. E com isso encerra-se o 12º episódio. There's obviously been a catastrophic failure with the submarine. No idea what could have caused it. The monster's bitten it! Vamos pro 13º, que é o último dessa temporada, que começa, eles vão para Dubai, né? Então eles falam, tem umas fontes lá espirrando água, o Jeremy fala que é água Perrier que estão jogando. Bom, tudo exaltando o poder de compra dos Emirados Árabes Unidos. Até os 3 carros da abertura é uma McLaren P1, uma Lamborghini, eu esqueci o nome daquela, caceta. Veneno. Esqueci, a Veneno conversível. E aquele que eles destroem no Velozes e Furiosos. Lycan. É Lycan, né? Lycan, é verdade. Engraçado que eles pegam essas porra desses carros. Eles pegam ou não? Eles fazem uma filmagem, eu acho. Nem pra porra nenhuma até, né? Tá no episódio, né? É isso que é foda. Né? Mas... Um comentário em cima disso daí, Henrique, ele fala sobre os carros da polícia de Dubai, mas o James só cita 3, Aventador, SLS e Veyron. Eu dei uma buscada na lista... A gente tem mais carro aí, tem 918, i8, 177, 12C, FF, Continental GT,
G63, Camaro SS, Mustang GT, M6 Gran Coupé e R8. É a frota inteira da polícia carro, de Dubai. Pois é. Fazendo um comentário aqui, é que novamente o Skype caiu aqui, mas a P1 era uma P1 GTR, viu? Ah, tá. Uhum. Então por isso aquela roupagem um pouquinho diferente. Eles podiam fazer coisas ali, né, meu? Mas, pô... Podia. Top Gear, né? Bom, exatamente. E... Grand Tour, aliás, agora, né? Grand Tour, aliás, Grand agora. Tour. O programa começa com o Richard intermediando uma briga ali, que o Jeremy compra um Golf GTI Mark 7, o James compra uma BMW 3, eles ficam discutindo qual que é o melhor carro. Então, eles colocam os dois carros no teste. Óbvio, por que não comparar um carro do passado, né, igual o James fala, com um carro do futuro, que é a BMW 3. Então eles vão fazer uma jornadinha aí. Fala aí, Matheus. Não, o que eu ia falar pro Matheus, William, que esse teste seria muito mais interessante se seria o Golf GTE contra o i3, hein? Inclusive, Volkswagen no Brasil, se você estiver escutando a gente gostaria muito de ficar com o Golf GTE durante o final de semana para mostrar como que é esse carro no mundo real brasileiro. Eu adoraria, mas acho muito difícil. Inclusive lançou o facelift aí do Golf GTI, Golf TSI e o GTE e o mais algum aí, algum dos Golfs. Acho que foi o Golf GT, não me lembro agora. Eles fizeram um facelift agora, né? Mas isso daí, o Jeremy ele pega um Golf GTI e o James o i3 é carro deles mesmo. Até o James dá uma zoada falando que o Jeremy burro errou 2 vezes porque ele queria uma versão coupé, acabou esquecendo e acabou encomendando a versão 4 portas. E ele ia encomendar vermelho, mas acabou... Que cor que era aquilo? Eu não lembro agora. Era preto ou era cinza? É grafite. Grafite, é. Bom, aí eles vão fazer uma viagenzinha, né? Então, alguns desafios no meio dessa viagenzinha. O primeiro é um drag race entre o GTI e o i3, e eles ficam meio ali na dúvida onde colocar o cone do final, né? O James, óbvio, espertão que é no começo, o Jeremy, óbvio, espertão que é lá no final. Então eles acabam achando um meio termo, e achei engraçado que o Jeremy, ele, na hora que ele vai programar o carro, né, pra fazer o launch control e etc, ele coloca tudo no mais podre possível, que ele fala assim, é meu carro, eu não vou detonar meu carro fazendo isso, né? Filho da puta. Cusão pra caralho, né, pô. Cusão o cara pra tem caralho. puta grana, imagina a grana que ele não tem, cuzão, né, mas beleza. Aí é óbvio, o Golf GTI leva, né, o drag race, o i3 tem aquele torque instantâneo, né, do motor elétrico, que o Matheus caiu de novo. Não, mas continua, ele não porque... consegue, sim, mas ele não consegue levar por muito tempo, né, o Golf acaba passando, porque, quem andou no Golf GTI sabe que a performance daquele carro é um absurdo, e o carro do Jeremy tem o Performance Package, né, então ele é um pouquinho mais potente, conjunto de suspensão um pouquinho melhorado. Não chega a ser um Club Sport, mas é o meio termo entre o GTI normal e um Club Sport, né? Então ele leva o drag race. Então eles vão pegar a estrada para seguirem para a cidade, acho que chama Dartmoor. Acho que é isso. É a cidade onde eles têm que chegar, né? Então eles pegam a estrada e aí começa a aparecer os problemas, entre aspas, do carro do futuro, né? Igual o Jeremy fala, que é ter que parar para abastecer. Já começa com a questão do preço, né? O i3 ele é mais caro que o Golf GTI, mas com o subsídio do governo acaba ficando mais barato. Então o Jeremy faz questão de parar na rua e falar para todo mundo, vocês pagaram o carro do James. Esse também eu achei bem cuzão, mas beleza. Depois tem que o i3 não paga pedágio para sair do centro da cidade. Tudo aquilo que o Renato já havia falado, né, William? Eu vivi um pouco disso daí, porque a gente passou um dia em Londres. Com o Renato e o Daniel, a gente alugou um Nissan Leaf totalmente elétrico lá em Londres. Então, assim, pra quem nunca foi pra lá, a gente, por exemplo, você vai entrar no centro de Londres, ele até exibe isso daí no episódio, que você vai pagar uma taxa. É exatamente aquilo que o James falou. Ele fala, mas eu não pago que eu sou elétrico. A gente também não pagou essa taxa. Em alguns lugares você pode, assim, tem algumas faixas no chão. O Renato tava me explicando, né? Que o Renato vai sempre pra lá, me explicando umas faixas no chão. Essa faixa, tipo, aqui só pode parar morador. Aqui só pode parar morador ou, sei lá, táxi, por exemplo, né? Dando exemplos assim, né?
E tem uma faixa lá que é de carro elétrico. E essa faixa de carro elétrico pode parar em todo lugar, menos em morador. Cara, então você via lugares que só carro elétrico podia parar. Então a gente tava querendo ir, não era no Joy Macari. Era naquele da Koenigsegg, esqueci o nome agora. Supervetura, é. Que a gente tava andando, eu falei, ixi, cara, tá lotado, vai ser foda parar aqui. A gente viu, eu falei, Renato, aqui pode a faixa. É mesmo, eu falei, nossa, é mesmo, cara, aqui pode. E a gente achava uns lugares pra parar, tipo, tudo fudido de lugar, tinha nada. Mas aí tinha uma vaguinha ou outra, assim, de carro elétrico, e a gente parava. A gente deu sorte, que é o privilégio do carro, né? Então, cara, a gente conseguia parar em qualquer lugar. Eu falei, Renato, para aqui mesmo, aqui pode, cara. A gente até olhava, né? Falei, deixa eu ver se é isso mesmo, né? Eu olhava a placa, interpretava, beleza, é isso mesmo, aqui pode. E, cara, isso era o máximo. E até a autonomia do Leaf, eu acho que era 130 km, eu não lembro. Até eu conversando com o Renato, né? Eu falei, como é que a gente vai fazer pra carregar? Quanto tempo demora, né? Que a gente ficar um dia, né? Ele falou, precisa, eu acho que devolver com 25% da bateria, um negócio assim. Mas ele falou, cara, ele explicou as cargas, assim, a de 6 horas, a de 4 e a supercarga de 45 minutos. Até eu falei, onde tem essa supercarga, né? Ele falou, cara, tem shopping. Eu falei, puta, Renato, fechou então. Porque, cara, a gente vai precisar almoçar. A gente, qualquer coisa, a gente deixa o carro no shopping, na supercarga. Cara, é o tempo de a gente almoçar, uns 45 minutos, 1 hora, velho. É o tempo. Aí ele até falou, mas, cara, será que a gente vai precisar? Porque a gente não vai andar tudo isso. E é verdade, a gente não andou por tudo isso, né? Então a gente acabou devolvendo com uma certa carga, bem acima ainda devolvendo acho que uns 40% da carga. E, cara, a gente não pagou nada pra carregar. Se a gente precisar carregar, eu até perguntei, quanto que é pra carregar? Não paga nada. Eu falei, mentira. Eu falei, cara, você não olhou direito, paga sim. Resultado, o aluguel do Nissan Leaf por um dia foi 15 libras. Como tá eu, Renato e o Daniel, cada um pagou 5 libras. Faz a conta aí, multiplica. No pior motivo que a gente pagou a libra caro, quase 6 conto. Foi tipo 30 reais pra cada um dia. Foi 90 reais o carro, teoricamente, sabe? E a gente, cara, não gastou combustível. A gente podia parar em qualquer lugar. Hoje, se você for contar, tá falando até com o nosso amigo Vinícius Pais, que ele vai pra Londres no meio do ano. Acho que a Libra tá 3,90, um negócio assim. Cara, você multiplica esse valor de 15. Não sei se ainda tá 15 libras. Mas multiplica isso daí, divide entre amigos, cara, ocupantes. Cara, entre aspas, sai de graça, velho. É o esquema, entendeu? Então vale muito a pena você alugar carro elétrico em Londres. Você não paga pra entrar dentro... Porque lá, se você entrar com carro a combustão dentro de Londres, você tem que pagar uma taxa, que é tipo... O pedágio deles você não paga com carro elétrico. Então, cara, por isso que eu falei, é isso que é legal do carro elétrico, que eu acho do caralho, mas não só esses privilégios, mas o silêncio que a gente andava com os vídeos fechados, tava meio friozinho. Cara, parecia que a gente tava trancado num quarto. Silêncio total, só ouvia a nossa voz. A gente nem colocava música, colocava uma musiquinha baixinho lá só pra não deixar a mão e ficar conversando. Cara, o carro totalmente silencioso. Isso que é do caralho você usar todo dia se você... mora em cidades como São Paulo, Rio, cidade de trânsito intenso, né? Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, qualquer cidade grande aí no Brasil. Cara, se eu usar um carro desse, cara, puta, sabe quando você sai do carro do dia maravilhado? Eu falei, nossa, meu, o carro pode ser horroroso de design, o Nissan Leaf, mas, meu, eu teria, só por conta disso eu teria. E o que encantou mais foi o Golf GTE pra gente, porque o Leaf, ele só tem motor elétrico. Então, assim, parou, tomamos no cu, né? Mas o GTE, ele tem um motor a combustão, motor 1.4 turbo do Golf TSI. Então, na dúvida, acabou o elétrico, acho que a autonomia é 100 km, né, Matheus? Eu não lembro quanto é a autonomia do elétrico, mas você tem tem que ver o vídeo que eu gravei no Salão do Barco. Puta, é algo assim. Eu acho que é 100 km. Cara, na dúvida, você tem um TSI por baixo, assim, velho. Só isso. O sistema do carro é tão inteligente que, na verdade, ele é um A3 e-tron, né? Isso, exatamente. Só que o que acontece, por ele ter um motor a combustão, o que eu conversei com o rapaz no salão é que o carro tinha uma autonomia, tipo assim, com carga completa e pensando que, tipo assim, ele vai recarregar a energia nas frenagens e também pode usar um motor a combustão, inclusive para ele recarregar toda a bateria, ele só usa 2 litros de gasolina para recarregar tudo. Cara, eu sei que assim, você conseguia rodar 900 km com o carro, fazendo esse ciclo de combustão elétrico, 600, totalmente, né? híbrido, usando os dois, entendeu? Não, 900 km. 900, perdão, verdade. Então, e a ideia é aquela incrível. coisa, você vai passar por um centro urbano, você não quer poluir ali, você também são velocidades reduzidas, você usa o carro só no modo elétrico. Ah, você vai pra estrada, usa o modo híbrido, entendeu? Nossa, precisa recarregar, usa só o motor a combustão. Cara, é uma tecnologia que eu gostaria muito mesmo
de testar, tipo, passar um final de semana com o carro, fazer uma viagem pro interior, longe, porque, cara, eu lembro que a autonomia dele, eu acho que dava pra ir e voltar de Santos só no motor elétrico. Dava sim. Eu acho que era, Matheus, eu acho que era 150 km, eu não lembro exatamente, mas se alguém lembrar e quiser fazer um comentário. E um carro desse tem que ter um isolamento acústico muito bom, porque se você tá no modo elétrico, você só vai ouvir o no fundo, fora, ou o rádio do carro, as pessoas internas, cara. Sério, passa um dia, pode parecer besteira, a gente é petrolhead, todo mundo aqui é, mas quando você passa um dia com carro elétrico, você começa a entender algumas coisas. Eu falei, caralho, um carro desse seria legal, não só a economia do combustível, mas, cara, esse negócio do carro automático, só freia e pisa, você tem um modo esporte no livro que ele arranca muito mais, tipo do i3, que ele mostra dar uma puta arrancada na frente do Golf GTI, né? Você tem um silêncio, sabe, paz. Ao mesmo tempo também pode dizer, mas aí você vai como é que você vai recalibrando o seu cérebro, porque como não tem barulho, então muitos momentos você vai achar, pô, o carro tá desligado. Não, ele tá ligado, só que ele só é elétrico. Ao mesmo tempo você vai ficar com receio de que, tipo, sei lá, não tá fazendo um barulho. Cara, será que tá com algum problema esse carro? Acho que pelo primeiro momento você convivendo com o carro vai te fazer assim, que a gente tava tanto conversando e até o Renato perguntou, você quer dirigir? Eu falei, cara, eu não faço questão, porque o volante é no lado direito também. E eu não queria, né? O Renato falou, acho que teve uma hora só que eu peguei e dei uma manobrada no carro, mas... Eu falei, Renato, não, sossegado, pode ir, porque eu tava no banco, eu preferi o banco de trás até, né, pra ver. Eu me senti numa classe S, que eu falei, cara, não faz barulho, puta isolamento acústico, que do caralho, sabe? Eu falei, eu preciso de um carro desse, velho. Teria um carro esportivo, tipo, V12, o que for, pra arrebentar mesmo, mas no dia a dia, sabe aquele silêncio e paz? Cara, faz sentido. E quando eu vejo esses vídeos, eu falei, puta, o pessoal precisa conviver pra entender. Não adianta só falar, precisa conviver que você vai mudar a sua ideia, sabe? É do caralho. Seguindo, então, eles vão testar a carga, né, do i3. Tem uma hora que acaba a autonomia, né? O James até fala de um modo super econômico no i3, quando você vai usar só o motor a gasolina, só que você não pode passar de 56 milhas por hora, então demora pra caralho. Bom, vamos achar um posto aqui pra abastecer o carro. Aí ele fala pro Jeremy que vai demorar 1 hora pra abastecer o carro. Isso aí seria na supercarga ainda, viu, o Henrique? Porque exatamente. As cargas intermediárias lá de 6 e 4 horas, mas é assim, ele só parou nas supercargas ainda, então eles só exploraram as supercargas. Queria 45 minutos a 1 hora, essa é a base mesmo, né? Bom, primeiro o Jeremy fica indignado que não custa nada, né? Então, ou seja, até isso eu tô pagando. E aí depois ele fica indignado, demora 1 hora pra carregar. Então ele se enfesa, vai lá, enche o tanque do carro e vai embora. E o que fica assim no final, passam por umas outras paisagens lá muito bonitas, né? O Jeremy pega uma estradinha serrana com o Golf GTI, a hora que ele dá um pouquinho mais de pé no carro pra gente ver o que o carro é capaz. Bom, filmagem muito bonita, o James para numa outra estação pra tentar abastecer o carro e dá problema com o cartão, ele não consegue abastecer o carro. O ponto que fica é que se você tem um compromisso e você usa o carro elétrico, você vai sempre chegar atrasado. Esse é o ponto que o Jeremy coloca, né? E o compromisso, no caso, é um concerto num pub com o Roger Daltrey. O pessoal do The Who, né? O vocalista do The Who. Ele apareceu muito no Top Gear, ele apareceu umas 2 ou 3 vezes em entrevistas, assim. O cara é muito bom, viu, Henrique? O cara é muito inteligente, esse Roger Daltrey. Exatamente. Ele é muito bom mesmo. E o outro é o Wilco Johnson. O pessoal vai conhecer ele pela Telecaster. Ele é guitarrista do Dr. Feelgood, da banda chamada Dr. Feelgood nos anos 70. Eles estão juntos e aí estão fazendo show no pub. O James chega hora que acaba o show. Então, provando que o ponto do Jeremy estava certo, você sempre chega atrasado nos seus compromissos quando você tem um carro elétrico. Alguns comentários aí que vale a pena trazer discussão também do Lothar, o Matheus falar aí. Ele comenta, acho que é o Jeremy fala que a Grã-Bretanha, né, produz apenas 5% a mais da energia do que consome. Na hora que eu vi isso, eu lembrei da gente, nós três, e o Lothar conversando daquilo que, tipo, imagina... Tem um vídeo do Talk Around nesse canal que vocês estão vendo aqui, ou se você estiver vendo pelo SoundCloud, dá uma olhada no Exclusivos TV, tem um vídeo que a gente fez lá com o Lothar, que é é gerente de produtos, eu acho, né, da Audi, que ele cuida lá de alguns modelos da Audi, conhecimento e tal, e ele fala exatamente isso. Imagina todo mundo, como é que vai ser o negócio de energia. Então acho que eu tô imaginando que o pessoal precisa investir mais em energia. Aliás, eu tenho lido um pouco sobre tecnologias de energia solar, de captura, que eles estão melhorando a captura de energia solar. Então eu acho que é o futuro, porque isso que ele fala realmente é preocupante, né, de 5% a mais de energia que consome, né?
Que aí entra naquele conflito de até onde, quanto que você está fazendo de bem comprando um carro elétrico, pensando das fábricas que vão produzir esses carros, de onde vai vir a energia que elas vão utilizar para produzir. Você está abastecendo com energia elétrica, beleza, você não está poluindo diretamente, mas de repente aquela energia veio de uma hidrelétrica que teve que inundar uma região que acabou com um monte de fauna, de flora, pessoas foram deslocadas. Tem o lance de energia termoelétrica, né, que é de queima de carvão, então vai poluição para a atmosfera. Então é um tema assim que tipo, dá pra gente discutir bastante a respeito. Inclusive, um comentário disso que você falou, a Tesla, ela é muito criticada porque por mais que ela, tipo, é um carro limpo, que não polui, mas para construir o Tesla e as baterias dele, poluía muito mais do que a construção do carro a combustão. Então é aquele negócio, pô, será que realmente você está salvando o planeta, Tesla, entendeu? Sendo que você polui muito mais para construir os seus materiais. Mas assim, vamos ver como é que vai ser futuramente, né? Mais algumas coisas, tecnologia de GTI da distância, de diferença do carro da frente, manter-se entre as faixas. Cara, é super engraçado isso, porque eu tô vendo no Top Gear antigo, só que na classe S. Exatamente a mesma coisa. É tipo, caralho, velho, o episódio de 2002, 2003, assim. Agora, na segunda temporada, acho que é 2004 já. Você olha assim, você fala, caralho, como pode, meu? Realmente foi pra carro popular. E até aquele reconhecimento de voz do Golf que eu coloquei esses dias no próprio meu Instagram Stories da classe S, se repetindo também no Golf. Eu dei muita risada, falei, olha só, que coisa. Você imagina se que o da S, eu não fiz esse teste. Eu vou pegar uma porra de um... Quando a gente pegar um carro mais moderno, tipo a S de novo, qualquer outro modelo, algo do tipo Série 7, eu vou fazer essa porra pra ver se ainda tá com pau, mesmo que fale inglês, só pra ver se o sistema ainda tá com pau. Mas eu acredito que eles melhoraram, porque quando eu trabalhava na importadora com o Lalo, na La Rioja, a gente pegou o sistema do Challenger e do Charger de reconhecimento de voz, e isso foi há uns 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, e já tava muito bom, porque tudo que eu falava em inglês, tudo bem. Ele escrevia perfeito na tela, você podia falar um texto, ele escrevia perfeitamente, lógico que você tinha que colocar um sotaque mais americano, e mesmo você discar um número, cara, era perfeito, assim. Perfeito eu falar, tipo, era 95%, ele errava pouquíssima coisa. Então eu acredito que nos sistemas novos, é porque assim, tinha época no Windows que você... Puta, não lembro como é que era o nome do programa, mas que você tinha até um dicionário pra você calibrar a sua voz. Pra ver como que você fala certas palavras. Não todos os dicionários, mas como você fala certas palavras pro programa identificar na hora de reconhecimento de voz. E era uma coisa que o Jeremy falou por cima isso na classe S lá em 2002, 2003, né? Hoje deve estar muito mais inteligente, né? Eu acredito, vai muito do sotaque também. Mas é engraçado pra você ver, falei, cara, realmente chegou, digamos, num carro popular pra eles, né? Que é o Golf GTI. Então, assim, eu só achei interessante isso daí, né? O sistema da Ford é muito bom, o Ford Sync. Ah, é? Para comandos de voz. Inclusive, no próprio português. É um sistema que é muito bom. Todos esses sistemas, Apple CarPlay ou então Google Auto, são programas que eles vão usar o seu celular para emular. Então, por mais que você esteja falando no microfone do carro, ele está usando o sistema de inteligência artificial do telefone. São sistemas que já estão anos-luz na frente de qualquer comando de voz que o carro tenha. Então, tanto a Siri quanto eu esqueci o nome da assistente do Android. Cortana. Cortana é do Windows. Ah, perdão, é verdade. Não lembro do Android, bom, mas... Eu esqueci, mas assim, qualquer sistema que usa uma inteligência artificial para atuar, ele é muito mais inteligente do que os sistemas dos carros, né? Então, hoje você percebe que assim, para você usar o comando de voz no celular Google, você fala umas palavras, né? Não lembro agora quais são, mas na Siri, por exemplo, é E aí Siri ou Hey Siri. E quando você vai calibrar esse sistema, ele pede para você falar algumas palavras-chave, para ele entender qual que é o seu tom, qual que é a sua pronúncia, qual que é o seu sotaque, né? Então ele já pega por algoritmo e já faz esse mashup, então ele entende o que você fala, entende muito bem. Eu uso bastante o recurso ditado no iPhone e, cara, ele pega
exatamente isso aí que você falou, 95 a 97%. Muito bom. Você tá falando dos assistentes, tem tô olhando aqui a Siri, a Cortana, a Alexa e a Tina. Tem um Google Assistant também, não sei se pode ser falado assim. Acho que é para cada sistema, né? Mas acho que assim, bom, nós três aqui do programa usamos Apple, acho que com exceção do Gustavo, só que ele usa Android. Isso. Algumas palavras só, que assim, por exemplo... A palavra não vou dar o nome do exemplo, mas se falar alguma palavra, sei lá, você tá procurando algum restaurante, alguma coisa, que tem aqui no Brasil, mas talvez não foi passado pra Siri, então às vezes ele não reconheça, entendeu? Algumas coisas, o jeito que você pronuncia, mesmo é que a gente coloca tudo, eu pelo menos coloco em português brasileiro mesmo, mas talvez em inglês ele reconheça, mas em português algumas palavras ainda pena, mas beleza, assim, tipo, tá ótimo, né? Perto que a gente não tinha antes, né? E algumas coisas que não tem jeito, né? Que tem, por exemplo, se eu falar William, pro ditado ele vai digitar William, só que com N no final. Sim. Ele não reconhece a diferença entre N e M no final, então ele acaba digitando com N, que é o que ele tem lá no dicionário. Talvez se você mudar pro britânico, ele coloca como M, que é como eu falei, M de Maria, né? Talvez. Pode ser. Mudar pro William Eurospec, né? Ao invés do USPec. Exatamente. Consiga fazer. If you drive a GTI, you're going to get to where you're going more quickly, which means you're going to meet more people, have more experiences, learn more stuff. Speed makes you cleverer. Então a gente passa para um quadro do programa que eu particularmente pulei, que eu também tinha pouco tempo para assistir, que o James Bay vai fazer alguns desafios com 4x4. Ele acaba preso na lama algumas vezes. Eu sinceramente pulei esse quadro, não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre. Vamos seguir. Depois vem o nosso amado Celebrity Brain Crash com o Daniel Ricciardo. Ri pra caramba, meu piloto favorito de Fórmula 1. Sério? Por causa do sangue na tela? Nossa, eu dei muita risada, cara. Sério? Foi o meu favorito, meu episódio favorito. Meu Deus. Bom, ele tá dirigindo um hovercraft, que é aquele... É tipo um barquinho, que tem um colchão de ar embaixo. Que ele anda animal. Eu adoro hovercraft. Acho uma puta ideia. E aí, animal. Aí ele acaba passando do ponto, bate e acaba sendo sugado, entre aspas, pelo ventiladorzinho e morre. Ventiladorzinho é ótimo. Puta turbina, pô. Ventiladorzinho é ótimo. Daqui a pouco ele tá chegando perto da hélice e daqui a pouco suja tudo. E aí depois até a hora que volta o James tá lá limpando sempre, o sangue, né? Isso significa que ele não vai visitar a gente, né? Não vai entrevistar a gente. Nossa, pergunta clássica já, né? Isso significa que ele não vai vir visitar a gente? Aí o Richard fala, bom, considerando que uma boa parte dele tá aqui no vidro... Foda. E depois disso, eles falam, bom, já que é Dubai, já que é a terra do hipercarro, por que não pegar o 918, que foi o vencedor, entre aspas, da Holy Trinity lá do primeiro episódio... Vamos colocar ele contra o Bugatti Veyron. Já não é a primeira vez que eles fazem um drag race entre um carro e o Bugatti Veyron. Em Dubai teve aquele clássico drag race com a McLaren F1. Exatamente. Então eles colocam os dois lado a lado. O Richard até lembra, né, do primeiro episódio qual que é o melhor calçado para dirigir o carro. Então ele vai descalço e consegue vencer o Bugatti Veyron no Drag Race. Vamos lembrar que o Bugatti Veyron que tá lá é dos primeiros, né, gente? Me corrija se eu tiver errado. 16.4. Não, então, é assim, ó. Quando eu vi isso, eu falei, nossa, que bosta. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso, porque o 918 vai ganhar. Se fosse o Super Sport, porque assim, não é nem o Super Sport, não é nem o LED, é o farol velho ainda. Cara, achei uma bosta isso. Assim, é lógico que a gente gosta, mas quando você fala, meu, sério que os caras vão fazer isso? Sabe quando não tinha mais o que fazer? Joga essa bosta aí mesmo, faz esse drag race. Achei uma bosta, velho. Se fosse o SS, ele andar mais, ter mais final que o 918. É que eu achei tão bosta, velho. Pô, faz um negócio direito, faz um negócio melhor. É tão previsível, todo mundo já fez isso. Você tá um hater hoje, hein, meu? Não, cara, é porque os caras têm coisa melhor pra fazer, meu. Nossa, é tão bosta. E aí depois, pra completar, me enchia um Nissan Patrol lá, que qualquer idiota ia ver com aquele negócio e com certeza andar mais que um Juke. É previsível, é tudo previsível, entendeu? Os caras não podem fazer coisas previsíveis. Inclusive quero fazer alguns comentários dessa Patrol, porque eu fui atrás do carro
Mando o vídeo pra vocês depois. Inclusive procurem aí. É um canal que eu acompanho alguns vídeos. Chama 1320 Vídeo. É um canal americano que os caras basicamente eles filmam carros extremamente preparados em corridas de arrancada, de drag racing, até os caras acelerando no México, né? Vamos falar que eles estão fazendo isso no México. Mas eles foram para Dubai atrás dessa Patrol. Os caras têm uma cultura de SUV preparado lá. Os caras colocam motor de Skyline R34. Cultura de SUV preparado. Sim, os caras colocam RB26 nesses carros. Nossa. Deixam o carro com 700 cavalos e vão pular duna no deserto. Entendeu? Que tem os árabes que fazem isso com G63 e G65. E tem os caras que pegam essas ratoeiras velhas da Nissan e colocam o motor de Skyline, entendeu? E nesse caso, essa Patrol, basicamente, ela é um GTR R35 ali por baixo. É o V6 3.8 do GTR, só que ele tá com um kit stroker para 4.1. Cara, um par de turbinas que, sem brincadeira, pelo vídeo eu acho que eu consigo colocar minha cabeça dentro da turbina. Quando o carro compete, eles levam esse carro para competir. Inclusive no vídeo, ela tá com... Isso aí eu vou atrás, depois eu vou até mandar para você, Will. Que eles falam que é um pneu slick homologado para andar na rua. Eita. Eu achei bem estranho. É um slick mesmo de arrancada que o cara consegue andar na rua. Mas não é um daqueles tipo do nosso amigo do Shelby? O Nito, não? Que o Nito é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É fudido aquele pneu, hein, meu? Tipo, é um pneu de arrancada mesmo. O carro, quando tá com a pressão máxima dele, ele rende 1.900 cavalos. E o cara, quando vai passear, tipo, sair pra jantar com o carro, ele anda com uma pressão média ali, 1.600 cavalos. Nossa. Esse carro, ele tem o volante, parte do painel do GTR no interior, o câmbio, o conjunto mecânico, tipo, transmissão, os eixos, é tudo do R35, os freios são de cerâmica do R35 também, a roda da Volk Racing. E esse carro, cara, numa competição que eles fazem lá de meia milha, que daria 800 metros... ele sai parado e passa na marca dos 800 metros a 328 km por hora. Nossa, meu. Não é pouca coisa o carro. Então é isso aí. O motor GTR 4.1 com 1.900 cavalos. Nossa, loucura. Legal saber, né? Realmente o carro tinha como intuito isso, né? Despertar a curiosidade para saber o que tinha debaixo daquele capô, qual era a engenharia empregada. Bom, depois disso, o último quadro, o Richard vai para a pista de desenvolvimento da Michelin na França para aprender a fazer drift numa BMW M4 com... Você reparou que banco que era, Matheus? RS 3.8. Essa hora eu confesso que eu dei uma gargalhada. Falei, puta que pariu, o que os caras enfiaram? Bom, deixa pra lá. E assim, só que eu só vi a primeira parte do episódio, que é ele na pista fazendo algumas tentativas de drift lá com uma M4, né? A segunda parte eu não vi. Eles falam até um termo lá, Matheus, eu não lembro agora, que seria o Furikai, que a gente chama, né? Que é aquele movimento... Puta, é transition... transition alguma coisa, né? Eu lembro, o Renato tinha... Tipo assim, eu tive uma fase que eu gosto até hoje, mas eu cheguei a acompanhar alguns eventos de drift no interior de São Paulo, que teve por aqui, Interlagos também. E o Renato falava que a definição de Furikai, se você traduzisse... Eu não sei se de fato é uma palavra japonesa, né? Mas significa minhocar na reta, ou seja, balançar a bunda na reta, né? Mas o que ele faz ali é uma transição mesmo, assim, né? Mas achei do caralho essa parte, o complexo dos caras é animal, que coisa da assim, hora, que, tipo, né, eu gostaria muito de conhecer um lugar desse, assim, que é um centro de desenvolvimento de uma tecnologia que eu gosto bastante, que é pneu. O cara ali, o cara deve... É nível Chris Harris. Você dá um prédio pra ele, o cara consegue fazer drift com o prédio, né? O cara desenvolve pneu pra Michelin, óbvio, mas ele desenvolve pra Bugatti, pra BMW, pra Porsche, pra Mercedes, entendeu? Eu achei legal que ele fala que o pneu ele tem que ser testado numa situação além do limite. Por isso que eles dão tanta influência pro drift. Mas tá certo, é isso aí. Muito bem. Que é um momento de extremo controle do carro, né? Achei animal, achei legal o M4 com o banco concho do GT3 RS, né, do 3.8. Transitioning chama o movimento do Furikai, vai. Transição, né, ele tá que seria emendando, né, seria o que a gente poderia falar. Cara, eu acho animal, eu tive uma oportunidade de andar
num Toyota Chaser com um motor de Supra preparado. Cara, assim, de sensações de carro que eu já tive, eu acho que é uma das sensações mais incríveis que você pode ter é andar realmente fazendo essas transições, assim. Era uma sensação de êxtase, assim, sabe? Os caras falam, meu, isso aqui, depois que você aprende, você anda as primeiras vezes, vira uma droga mesmo, uma sensação assim que vicia. É muito bom mesmo a sensação. Você, assim, jogar de lado é legal e tudo mais, mas assim, andando na pista mesmo, emendando, os caras fazendo o circuito inteiro de lado, cara, é uma das melhores sensações que eu já tive na minha vida. Até falava, você pegar um túnel com uma Ferrari, parece que aquele é o único som do mundo naquele momento. É uma sensação muito legal também. Top Speed em pista também, que eu tive umas oportunidades da Embraer, também é legal pra caramba. Você fala, nossa, olha o que um carro consegue fazer. Mas assim, em termos de sensação, de emoção, assim, cara, é difícil de explicar. Você tem que vivenciar mesmo, é uma sensação de leveza, assim, de bem-estar que realmente vicia. Você sai do carro querendo andar de novo. Foi muito legal mesmo. E aí tem o último quadro, né, pra encerrar. Eles pegam carros de drift mesmo, né, tem um Nissan 200ZX, tem um Skyline que está na carroceria do R34, né? Não deve ser um GTR. E tem um outro carro que acho que é um... eu tô tentando olhar aqui. É que é o seguinte, só pra... Tem que ver, é um S14, não é? Não lembro agora de cabeça. Pode ser. Só pra explicar pro pessoal, o Richard... A ideia é que é o seguinte, o Richard se fala que ele se declara como um deus do slide, né? Depois que aprendeu a fazer o coisa e... Aí ele... meio que tipo, o Richard e o... James e o Jeremy chamam dois pilotos, um menino de 13 anos, que parece um S14 mesmo, o Matheus, S13 na verdade, parece um S13. Não, eu acho que é um 200 SX, agora eu tô vendo a traseira. Bom, e o outro é um rapaz que ele era piloto, só que ele perdeu os braços em um acidente de moto, então ele faz drift com o pé num R34. Isso é impressionante, velho. É meio que pra dar uma humilhada no Richard, porque você fala, pô, esses caras fazendo isso, devem fazer só isso, né? Então a ideia, aliás, pra ser bem sincero, o Richard manda muito bem, tá? Pro início, assim. E, cara, meio que pra colocar o Richard no lugar, mas até tem a brincadeira depois no final desse episódio, que eles falam, por conta disso que o Richard aprendeu, aí tem aquelas cenas do início da temporada, jogando DB11 junto com o Challenger de lado, o Richard no Challenger na frente e o Jeremy atrás, que foram eles mesmos, a P1 e o 918, e tem mais uma outra cena. Ah, tá, aí ele errando várias vezes com 124 Abarth, né, e até que isso daí quem chama a matéria, na verdade, é o James, falando, vocês são bons mesmo, então deixa eu colocar uns trechos aqui, meio que foram jogados no lixo. Aí o Jeremy já fala, não, a gente não tem tempo pra isso, né, não, tem tempo sim, fica tranquilo, aquela velha história de Top Gear que eles já faziam já. Então eles mostram lá o Jeremy errando no GT3 RS, no Lexus, o Richard errando num 2.4, entendeu? Mas foi da hora, assim, a ideia do drift... Cara, eu nunca fiz drift, mas eu já, tipo, acompanho alguns amigos que... jogando de lado mesmo, sideways, né? Fazendo... até uma emendada, vai. Eu já fiz, já. Assim, não fiz, eu fui acompanhando. É legal, respeito pra câmera, eu prefiro velocidade do que drift, mas... realmente o controle do descontrole dos caras é inacreditável, assim, a facilidade. E é legal você fazer no videogame, te ensina muito, aliás, no videogame mesmo, no próprio Gran Turismo eu aprendi muito, tipo, a dar essas rabiadas ou aprender o controle do carro, é muito legal. E tem muito carro que é parecido com a vida real, né, então você entra no carro e fala, nossa, o comportamento do carro é igualzinho do jogo, que bizarro, velho. Mas assim, vale a pena se você quiser fazer um drift ou aprender a ter controle do carro. Se eu tivesse um carro de altíssima performance, com certeza eu faria alguns cursos assim, porque acho que vale a pena. Não só para você conhecer o limite do carro, mas se eventualmente você aparecer alguma situação de emergência, será um óleo na pista, para você tentar, tipo, salvar ou causar menos dano possível no carro, né? Como o próprio cara falou que eles têm que levar o carro no limite para desenvolver isso, é justamente isso. Você está desenvolvendo uma habilidade que vamos supor, você está andando no limite na pista, virando tempo, você tendo essa habilidade que você consegue controlar o seu carro além do limite, às vezes você consegue salvar o carro em você, entendeu? É, exatamente. Fora de ser uma coisa extremamente divertida, né? Mas façam isso na pista. Não faz isso na rua não, que é feio e dá problema. Você pode encontrar muros e calçadas.
Então, beleza. Acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu não tenho nada a complementar. Beleza, então. É só isso mesmo. Então tá bom. Agradecer vocês por terem ouvido a gente aí nesses 3 últimos episódios da primeira temporada. Será que é a primeira temporada do Grand Tour? A gente não sabe ainda se vai retomar nessa temporada ou vai ser... Mas acho que vai ser outra temporada. Eu acho que eles vão mudar muita coisa. Aliás, pergunta final só. O que vocês acharam da temporada? Eu acabei falando no meio lá tudo que eu achei que tava... O primeiro até revolucionário, mas depois tipo me decepcionou, nada demais. Mas eu esperava mais, eu acho que a gente vai ter uma reformulação. Porque senão, cara, eu acho que pode ser um pouquinho uma ladeira abaixo aí. Olha, se não fosse aqueles 2 episódios que eles só falaram de Fusca na areia, assim, por mais que eu ri um pouquinho, mas é aquela coisa, eu fico preocupado porque eles estão numa plataforma que as coisas são sobre demanda, né? Você tá pagando pra ver aquilo e, assim, tem muita gente que tá assistindo porque são os 3, né? Estão indo atrás dos fãs, tipo... Vamos supor, os caras mudaram de time, estão indo jogar em outro time, os caras vão torcer para outro time agora, mas vamos ver a próxima temporada, eu acho que eles vão melhorar bastante. Tomara. Vamos torcer pro melhor. E o bom é que o Top Gear, com Chris Harris, Matt LeBlanc e Rory Hyde, tá muito bom também, né? Então, deixa eu ver como é que eu vou começar a falar isso. Quando saiu o anúncio que os 3 iam para uma outra plataforma, a gente ficou meio que órfão. Que nesse meio também acabou o Fifth Gear e tudo. Então surgiu lá o Top Gear com o Chris Evans. Vocês me dão licença, eu vou enrolar o quanto eu quiser agora, tá? Me fizeram a pergunta, agora deixa eu responder. Então, e aí apareceu lá o Top Gear com o Chris Evans. E a gente tinha uma expectativa não muito alta com relação a isso. Aconteceu o que correspondeu às nossas expectativas e foi uma bosta. Aí apareceu o Grand Tour, e a gente já todo, caramba, os caras vão voltar, aquela euforia vai de ver os caras trabalhando de novo. Deram um pau no Top Gear, mas não porque o Grand Tour tava bom, porque o Top Gear tava muito ruim. Reformularam o Top Gear e o Top Gear voltou melhor que o Grand Tour. Então agora é esperar que a produção do Grand Tour dê o troco em cima do Top Gear. Até que eu não enrolei tanto. Bom, então, pra mim, já tinha falado, mas é isso daí, gente. Eu realmente espero uma revolução no Grand Tour, porque, cara, eu tô muito decepcionado, pra falar a verdade. Nesses últimos 6, na verdade, eu gostei pra valer os primeiros, assim, e é o teste dos carros. Os outros eu vejo meio que tipo, puta, eu vou olhar, mas eu me importa mais o teste dos carros, né? Então é isso daí. Valeu a todos, obrigado aí, a gente se vê num próximo NBcast e até, acho que talvez semana que vem, vamos ver aí. Valeu, gente, abraço!